Hoje eu quero falar com todos os ouvintes Hoy quiero hablar con todos los oyentes a respeito de um livro acerca de un libro que vende nas livrarias que evangélicas venden en las librerías evangélicas e as livrarias também y también las librerías possuem esse livro, poseen este libro, vendem esse livro, venden este libro, que é uma verdadeira aberração, que es una verdadera aberración teológica, aberración teológica, aberração moral, aberración moral, aberração espiritual, aberración espiritual, enfim, en fin, tudo que é contra o sagrado. todo lo que es contra lo sagrado. Esse livro ele combate Este libro combate a doutrina da palavra de Deus. la doctrina de la palabra de Dios, Combate a doutrina pregada pela igreja pentecostal, Deus é amor. combate la doctrina predicada por la iglesia pentecostal, Dios es amor. Esse livro tem um título, Este libro tiene un título, É Proibido. es prohibido, O que a Bíblia permite lo que la Biblia permite e a igreja proíbe. y la iglesia prohíbe. Ou seja, ele quer dizer que tudo é proibido. O sea que este libro quiere decir que todo es prohibido. Mas também quer dizer que a Bíblia permite, Pero también quiere decir que la Biblia permite, porém a igreja quer proibir. pero la iglesia quiere prohibir. É um livro de capa roxa, Es un libro de tapa roja, a metade roxa, a metade branca. la mitad es violeta en este caso, y la mitad blanca. Na capa do livro En la tapa del libro tem uma guitarra, hay una guitarra, uma bola de futebol, una pelota de fútbol, tem um batom hay un lápiz labial, e na contracapa tem uma televisão. y en la contratapa una televisión. Aí na sinopse do livro En la sinopsis del libro é dito assim: está dicho así. a Bíblia proíbe que a mulher evangélica use joias, La Biblia prohíbe que la mujer evangélica use joyas, batom, lápiz labial, calça comprida pantalón, ou corte o cabelo? o se corte el pelo. Sim, Sí, dirão muitos evangélicos. dirán muchos evangélicos. Não, No, dirão muitos outros evangélicos. dirán muchos otros evangélicos. O grupo dos que dizem sim El grupo de los que dicen sí vai mais além. va más allá. Não é permitido No está permitido bater palmas durante o culto, aplaudir en el culto, ir ao cinema, ir al cine, ir à praia, ir a la playa, ir à ir piscina, a la piscina, ouvir música não evangélica, oír música no evangélica, assistir à televisão, mirar la televisión, assistir a jogos de futebol. mirar juegos de fútbol. Aí o autor continua. Ahí el autor sigue. Afinal, En a final, Bíblia proíbe mesmo tudo isso? la Biblia prohíbe mismo todo Ou não esto, há respaldo nas escrituras o no hay respaldo en las escrituras para essas proibições? para estas prohibiciones. É proibido, Está prohibido, que é o nome do livro, que es el nombre del libro, traz finalmente trae finalmente para a mesa de debate a la mesa de debate dos temas mais polêmicos uno de los temas más polémicos entre os assuntos relacionados entre los asuntos relacionados às igrejas a evangélicas las iglesias evangélicas em nosso país. en nuestro país, Até onde alguns homens hasta donde unos hombres têm ocupado o lugar de Deus han ocupado el lugar de Dios para ditar proibições? para dictar prohibiciones. Bom, essa aqui é uma sinopse Esto aquí es una sinopsis do livro del libro. É Proibido. Es prohibido O que a Bíblia lo permite que la Biblia permite e a igreja proíbe. y la iglesia prohíbe. É um livro da editora Mundo Cristão. Es un libro de la editora Mundo Cristiano. E esse livro, Y este libro ele tem trechos do regulamento interno. tiene trechos del reglamento interno. O autor, El autor, que é pastor de uma igreja, que es pastor de una iglesia, mundana por sinal, mundana por señal, que não é igreja de Deus mesmo, que no es iglesia de Dios mismo, ele pegou o regulamento interno da igreja Deus é él agarró Amor el reglamento interno de la iglesia Dios es amor, e colocou trechos do regulamento interno colocó trechos del reglamento interno para combatê-lo para combatirlo, e usando versículos da Bíblia usando versos de la Biblia para combater a doutrina da para santificação combatir la doctrina de la santificación que é pregada pela igreja Deus é que Amor. es predicada por la iglesia Dios es amor. Ou seja, a doutrina tem incomodado esse autor. O sea, la doctrina ha incomodado a este autor. Então ele se sentiu coagido, Entonces se sintió coagido, bateu no pecado dele, golpeó en su pecado, bateu nos erros dele. golpeó en sus errores Ele escreveu um livro y escribió un libro de 183 páginas, un libro de 183 páginas, combatendo terminantemente a igreja pentecostal Deus é Amor. combatiendo terminantemente la iglesia pentecostal Dios es amor. É por isso, irmão, Es por eso, hermano, que você tem de tomar que cuidado usted tiene que poner no cuidado livro que compra. en el libro que compra. Muitos livros Muchos libros não são livros de Deus, no son libros de Dios, são livros malignos, son libros malignos que
dão a visão do próprio autor, que dan la visión del propio autor, que revelam a visão do próprio que autor, revela la visión del propio não uma autor, visão bíblica no una visión e bíblica fundamentada y fundamentada na Santa en Palavra, la Santa Palabra, mas uma visão pero diabólica, una visión diabólica, uma visão distorcida una visión distorsionada do que é verdadeiramente de lo que es o verdaderamente segmento do Evangelho. el seguimiento del Evangelio. Sobre isso, o apóstolo Tiago nos ensina. Acerca de esto, Santiago nos enseña. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versos 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Então, a sabedoria do autor deste livro, Entonces la sabiduría del autor de este que libro, está querendo dar apoio à sua própria igreja, está queriendo colocar en su propia iglesia, dar apoio à sua própria carnalidade, poner su propia carnalidad, já é respondido aqui pelo irmão de Jesus. ya está respondido por el hermano de Jesús. É terrena, Es terrenal, é animal es animal e é diabólica. y es diabólica. E nós não podemos ir além do que está escrito. Y nosotros no podemos ir más allá de lo que está E nem escrito. distorcer as Y ni escrituras. distorsionar las escrituras. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Não podemos ir além do que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Querendo colocar nossas palavras, Queriendo poner nuestras dar palabras, apoio aos nossos erros. dar apoyo a nuestros errores. En fin, En o que deve ficar por cima, lo que debe de quedar por encima, a ser ensinado, de ser enseñado, é a palavra. es la palabra. 2 Pedro 3,16. Segundo de Pedro 3:16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes e igualmente as outras escrituras torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quem torce a escritura, ¿Quién tuerce la quem escritura? torce a palavra, ¿Quién tuerce la palabra? a Bíblia o chama de indouto, La Biblia lo llama de que indocto, não é a sabedoria de Deus, que no es la sabiduría de Dios, não é o doutorado no divino, es el doctorado divino, posto que existem dois dons puesto que existen dos dones que capacitam uma que pessoa capacitan a una a ter persona uma sabedoria de a doutor, tener una sabiduría de sem doctor, até mesmo nunca ter frequentado uma faculdade y hasta teológica. mismo no haber nunca frecuentado una facultad A Bíblia teológica. diz, Atos capítulo 6, versículo 10, Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, verso 10, que Estevão tinha uma sabedoria tão que grande Esteban tenía una sabiduría tan que grande ninguém poderia resisti-lo. que nadie le podía resistir, Ninguém conseguia resisti-lo. nadie le conseguía resistir. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, verso 8, explica sobre o dom da palavra da explica ciência acerca del don de la palabra de la e o ciencia dom da palavra da y el sabedoria. don de la palabra de sabiduría. Efésios capítulo 4, versículo 11, Efesios capítulo 4, verso 11, fala que Jesus deu dons aos homens habla de que Jesús dio dones a los e hombres dom de ser doutor. y don de ser doctor. Então existem dons Entonces existen que dones não precisa a pessoa estudar essas carnalidades, que no essas necesita parafernálias, las personas estudiar esas carnalidades para que tenha alguma sabedoria. para tener alguna sabiduría. Esse livro aqui Este libro aquí é proibido. es prohibido. O que a Bíblia permite Lo que la Biblia permite e a igreja proíbe, e la iglesia proíbe, da editora Mundo Cristão, de la editora Mundo um Cristiano, livro da capa un libro de roxa tapa violeta e branca, y blanca. esse livro aqui é uma verdadeira aberração. Este libro es una verdadera aberración. Então ele pega a doutrina para querer distorcê-la, Entonces agarra la doctrina para distorcerla porque ele gosta do liberalismo. porque le gusta del Então liberalismo. ele torce as escrituras, Entonces tuerce las escrituras, é um indouto, es un indocto, já está ya perdido, está perdido
porque fez tamanha coisa, porque hizo tamaña cosa, se não se arrepender, si no se arrepintiere, se não se converter de si no se verdade. convierte de verdad. Então, na verdade é isso Entonces la verdad es esto, que esse livro que este libro, horrendo, horrendo, maligno, maligno, tem a tiene nos apresentar. para presentarnos. Agora, Ahora, quem é o autor do livro? ¿quién es el autor del libro? A Bíblia diz, Dice la Biblia em Mateus, en Mateo, capítulo 7, capítulo 7, versículo 16, verso 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A árvore boa El árbol bueno jamais dará fruto mau. jamás dará fruto A malo. árvore má El árbol malo jamais dará fruto bom. jamás dará fruto bueno. Jesus diz que pelos frutos Dice Jesús que por los nós frutos conhecemos quem são nosotros conocemos quiénes son, os falsos los profetas. falsos profetas. E o autor que escreveu esse livro, Y el autor que escribió este libro, combatendo a igreja Deus é Amor, combatiendo la iglesia Dios es amor, combatendo a doutrina da palavra de Deus, combatiendo la doctrina de la palabra de o Dios, próprio livro dele el propio libro de él mostra quem ele é. muestra quién es él. Ele escreveu muitas coisas Él aqui escribió muchas cosas aquí que ele faz, que él hace, que ele que él pratica. practica. E o livro mostra a sua verdadeira identidade. Y su libro muestra su verdadera E identidad. por essa identidade revelada pelo seu próprio livro, Y por esta identidad revelada por su propio libro, você, ouvinte, Usted, oyente, vai avaliar va a evaluar se ele é um homem de Deus si él es un hombre de Dios ou é um mensageiro do diabo. o es un mensajero del Se ele é diablo, um obreiro de Deus si es un obrero de Dios ou é um obreiro fraudulento. o es un obrero fraudulento, Se ele é um mensageiro de paz si él es un mensajero de ou é um paz mensageiro do o inferno. un mensajero del infierno. Então nós vamos aqui revelar Entonces vamos a revelar aquí a identidade do autor. la identidad del autor. Do livro é proibido. Del libro es O que prohibido. a igreja permite, a Lo que la igreja... iglesia- que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Lo que la iglesia, la Biblia permite, la iglesia prohíbe. Na página, da página 103 De la página 103 à página 115, hasta la página 115 existe um capítulo existe un capítulo que chama Cinema, que se llama Cine, Arte ou Degeneração. Arte o Degeneración. E o autor diz assim: Y dice así el autor: os segmentos evangélicos mais legalistas los seguimientos evangélicos más legalistas rejeitam o cinema, rechazan el cine porque o julgam maligno, porque lo juzgan maligno, sem levar em conta seu conteúdo. sin tomar en cuenta su contenido. Consideram-no uma invenção Lo diabólica consideran una invención diabólica para seduzir o povo para de Deus. seducir al pueblo de Dios. Algumas igrejas Algunas iglesias não aceitam nem sequer no aceptan ni siquiera a ideia de assistir um filme evangelístico, la idea de mirar una película evangelística, pois creem ser uma abertura porque creen que sea una abertura para que as pessoas passem a gostar de filmes mundanos. para que la persona pase a gustar de películas mundanas. Ele diz aqui Entonces él dice que as igrejas que proíbem o cinema que las iglesias que prohíben el são cine igrejas legalistas, son iglesias legalistas, formalistas, que gostam de proibir que le gustan de e prohibir taxam o cinema y tachan al cine como uma invenção como una invención diabólica. Aí ele diz aqui, Ahí él dice, livro é proibido, libro es prohibido, página 108. página 108. Nem todo filme é imoral, Ni toda película es inmoral, degradante e violento. degradante y violenta. Aí ele diz, quando vi Cuando vi A Sociedade dos Poetas La Mortos, Sociedad de los Poetas Muertos, que é um filme, que es una película, aprendi aprendí e cresci y crecí em minha experiência pastoral. en mi experiencia pastoral. Não fiquei decepcionado, No me quedé decepcionado, mas fiquei motivado. pero me quedé motivado. Ele está dizendo assim que ele teve uma experiência pastoral, Entonces dice que tuvo una experiencia pastoral, cresceu a sua experiência, a sua forma de ser pastor, su experiencia, su forma de ser pastor, porque ele viu um filme. porque él vio una película. Ele não ficou No decepcionado, se quedó decepcionado, mas o filme que ele viu pero la película que él vio até o motivou a ser pastor. hasta le motivó a ser pastor. A Sociedade dos Poetas La Mortos. Sociedad de los Poetas Muertos. Continua aqui. Sigue aquí. Ele disse que viu outro Él filme dice que vio otra película que
Página 110. A mensagem do filme El mensaje de la película foi mais cristã fue más cristiana que muitos sermões que pregados muchos sermones predicados nos púlpitos de algumas en igrejas. los púlpitos de algunas iglesias. Outro filme que ele viu Dice que otra película que él vio é mais cristão es más cristiana do que muitos sermões que pregados muchos sermones predicados nos en los púlpitos púlpitos de algumas de igrejas. algunas iglesias. Então pense aí. Entonces Ele piense, diz aqui que concorda com o cinema. dice que está de acuerdo con el cine. Diz que é legalismo proibir Dice o que es cinema. legalismo prohibir el cine. Diz que é formalismo proibir de um crente ir ao Dice cinema. que formalismo prohibir a un creyente que vaya al Ele cine. viu um filme que o tornou mais pastor. Él vio una película que le volvió más pastor. Ele ficou mais fervoroso. Se quedó más fervoroso. Ele assistiu um filme que ele ficou mais cheio do Espírito Santo, Miró diz una ele. película que quedó más lleno del Espíritu Santo, dice Ele diz él. que assistiu outro filme Dice que miró otra película e o filme é mais cristão y la película es más cristiana do que que muitas pregações. muchas predicaciones. Mais do que a dele até. Más que la de él. Só se for a dele. Vamos lá, primeira pergunta. La primera pregunta. Quem faz os filmes? ¿Quién hace las películas? Geralmente os atores, Finalmente los actores, as atrizes las actrices que fazem esses filmes que hacen esas películas não aceitaram Jesus como no Salvador. aceptaron a Jesús como Salvador. Não levantaram a mão na hora do apelo. No levantaron la mano en el momento de la Não de la confessaram invitación. Jesus com a boca. No confesaron a Jesús con la Não boca. creram com o coração. No creyeron con el corazón. Não cumpriram a justiça de No Deus. cumplieron la justicia de Dios. Batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Bautizándole en Santo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Não obedecem ao Evangelho. No obedecen el Evangelio. Muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus. Muchos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muitos não acreditam que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Muchos no creen que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Muitos são ateus. Muchos son ateos. Muitos não confiam em Deus. Muchos no confían en Dios. E o que esse povo vai ensinar para nós? ¿Y qué esse pueblo nos va a enseñar a O nosotros? que esse povo ensinará para você? ¿Qué ese pueblo enseñará a usted? Que edificação um cego dará a você? ¿Qué edificación le dará a usted? O com a pessoa que não se converteu, Una persona que no se convirtió. ela está cega no pecado. Ella está ciega en el 2 pecado. Coríntios 4:4. 2 Corintios 4:4. Diz a palavra, Dice la palabra. o Deus desse século El Dios desse cegou siglo o entendimento dos ha incrédulos, cegado el entendimiento de los para que não lhes incrédulos. resplandeça a luz do Para que Evangelho no de le Cristo, resplandezca la luz de que Jesucristo. é a imagem da glória de Que es la Deus. imagen de la gloria de Dios. Quem não se converteu está cego. Quien no se ha convertido está ciego. Seja ele bom. Sea bueno. Ele pode até não fumar, Puede hasta no fumar, não beber, não jogar, não jugar, não trair a esposa, não traicionar a o esposa, esposo não Ah, el trair, esposo, a esposa não la trair, esposa no traiciona. serem até pessoas fiéis, Ser esta persona de fieles, boa índole. de buena índole. Porém, Pero, se não se converteu, se não se convirtió, se não abraçou a fé Si cristã, no abrazó la fe se cristiana, não abraçou o si no evangelho, abrazó el evangelio, é um cego. es un ciego. Essa justiça Essa justiça não vai adiantar de nada. não vai adiantar de nada. Diz a palavra. Dice la palabra. Isaías, capítulo 64, Capítulo 64, versículo 6. verso 6. Capítulo 64, 6 de Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. A justiça é como trapo de imundícia. La justicia es como trapo de inmundicia. Mesmo que a pessoa seja boa. Mismo que la persona sea Mesmo que a buena. pessoa esteja boa índole. Mismo que la persona sea Mas de buena ela índole. não cumpriu, Pero ella no cumplió, não aceitou no aceptó o maior sacrifício, o maior sacrifício, que é o de Jesus. que es el de Jesús. O maior pecado do O maior homem e da pecado mulher do homem e da mulher é não se converter a Jesus é não Cristo convertir-se a Jesus para Cristo obedecer o seu evangelho. para obedecer su evangelio. Então quem não aceitou, Entonces, quien no aceptó está morto, está muerto, está cego está para Deus, ciego para Dios, está separado de Deus, está separado de Dios, está morto. está muerto. Seja bom, Sea bueno, a justiça la justicia é como trapo de es como imundícia. el trapo de inmundicia. Aquela obra de nada valerá. Aquella obra no valerá Se a de pessoa não nada. aceitou a maior obra, Si la persona no aceptó de la mayor que obra, é a obra de que Cristo. es la obra de Cristo. E que um cego vai aconselhar um irmão? ¿Y qué es que un ciego le va a aconsejar O al que um hermano? cineasta Lo que un cineasta ele vai lhe ensinar? le va a enseñar. O que um teatrólogo ¿Qué un teatrólogo ele vai lhe ensinar? le va a enseñar? O que atriz ¿Qué es una, o sea, qué una vai lhe actriz ensinar? le va a enseñar? O que ator ¿Qué un actor lhe ensinará? le enseñará? O ator faz papel de El bandido, actor hace papel de ladrón, faz bandido, papel de homossexual, hace papel de homosexual, faz papel de traidor, hace papel de traidor, faz papel de hace mentiroso, papel de mentiroso, faz papel de estelionatário, hace papel de traición, faz papel de falsificador. hace
papel de falsificador. Tudo que você imaginar ele faz o papel. Todo lo que imaginaré hace el papel. Muitas atrizes também. Muchas actrices también São pagas para isso. son pagas para Então esto. fazem o papel Entonces hacen el papel de drogadas, de drogadictas, de traidoras, de traidoras, de adúlteras, de adúlteras, de fornicárias, de fornicárias, de mães de santo, de mãe de santo, de feiticeiras, de hechiceras, fazem papel, hacen papel de de mentirosas. mentirosas. O que você vai aprender com ¿Qué isso? es lo que va a aprender con eso? O cego vai lhe guiar. El ciego le va a guiar. Lucas, Lucas, capítulo 6, capítulo 6, versículo 39. verso 39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão os dois na cova? Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Você está sendo guiado por um cego. Usted está siendo guiado por un ciego. Quem não aceitou Jesus é cego pelo pecado. Quien no aceptó a Jesús es ciego por el pecado. Então você está sendo guiado por um cego. Entonces está siendo guiado por un Você que ciego. sai da sua igreja para ir ao cinema. Usted que sale de la iglesia para Está ir al sendo cine, guiado por um cego. está siendo guiado por un ciego. Você que sai da sua igreja para ir a um teatro. Usted que sale de la iglesia a ir Está a un sendo teatro, guiado por um está cego. siendo guiado por un Você ciego. vai cair na cova com ele. Va a caer en el hoyo con Ele não él. tem Jesus. E aí não há Jesus. Ele não tem Deus. Não tem a Deus. Ele está na ruína. Está na ruína. Pois não tem salvação. Pues no tiene Você vai salvación. cair na cova. Va a caer en el A hoyo. cova do pecado. El hoyo del pecado. 42:7 de Salmos. 42:7 de Salmos. Um abismo chama o outro Un abismo llama a otro abismo. Agora pense bem. Ahora piense Se isso bien daí são práticas que Deus é a favor. de esas prácticas que Dios es a favor. Se Deus apresenta realmente isso como a sua obra. Si Dios se presenta como es su obra. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateo capítulo 6, verso 22 y A 23. candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pois está revelado aí. Está revelado. Já esse autor, que é um mundano, Este actor que es mundano diz que até o cinema dice que hasta el cine levanta a fé dele. levanta su fe. Diz que o cinema Dice que el cine dá fé para ele, le da fe, dá força. le da fuerza. Será? ¿Será? O cego vai te dar força? ¿El ciego te va a dar fuerza? Onde que na palavra Deus mandou você ouvir o conselho do ímpio? ¿Dónde la palabra de Dios te manda a escuchar un consejo de impío? Onde Deus na palavra mandou você estar junto dos ímpios? ¿Dónde Dios le mandó en su palabra a estar Se junto con los contaminando impíos? com eles no mesmo bojo dos ímpios? Contaminándose con ellos en el mismo hoyo. Jamais. Jamás. Não. Sejamos sábios. Seamos sabios. Capítulo 14, 23 de Romanos. Capítulo 14, 23 de Romanos. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. 14, 23 de Romanos. Y constituyeron... Pois está então Pues ahí está entonces a resposta. la respuesta. Então você já vê que olha a índole dele. Mire la índole de él. Diz que tem a fé levantada pelo cinema. Dice la fe que tiene la fe levantada por el Diz cine. que aprendeu a pastorear pelo cinema. Dice que aprendió a pastorear por Jesus el cine. falou 11, 29 de Mateus. Jesús habla 11, 29 de Mateo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender de mí que soy manso y Ele humilde de aprende corazón. com os ímpios. Él Já aprende vê de o los caráter impíos. dele aqui. Ya ve su Primeira carácter. coisa que ele gosta de cinema. Lo primero que le gusta e es de del teatro. cine, del teatro. Esse autor também do livro Este autor también de este libro é proibido, es prohibido, da editora Mundo Cristão. de la editora Mundo Esse Cristiano. livro que ataca a doutrina da palavra de Este Deus. libro que ataca la doctrina de la palabra de Dios. Da página De 117 la página 117 à página a 134, la página 134 tem esse título aqui. tiene este título. Você ouve música não evangélica? Usted escucha música no evangélica, Que ele é a favor que él está en favor de se ouvir música não de evangélica. oírse música no Ele evangélica. diz que é a favor, hein? Dice que es en favor. E até na estante dele Y hasta en la estancia de él tinham muitos CDs tenía muchos CDs de pessoas que não eram de evangélicas. personas que no eran evangélicas. Página 118 ele diz assim: Página 118 dice así: um certo irmão, seria, un cierto hermano olhou a prateleira dele miró su platerera
E ele diz Él dijo que esse irmão que ese hermano havia descoberto entre os muitos CDs entre los muchos CDs que possuímos, que poseemos, e ele falou aqui o nome y él dijo un nombre dos cantores de los que cantantes não são crentes. que no son creyentes. Tem cantores aqui de música sertaneja, Hay cantores de música sataneja, tem cantor aqui baiano, hay cantor aquelas baiano, músicas da Bahia, de aquella música são de Bahía, cantores até pais de santo. son cantores hasta de Pai de Santo. Ele diz aqui que havia descoberto entre os muitos CDs, Entonces había descubierto entre que muchos tinham CDs CDs de pessoas descrentes, y tenía CD de personas no creyentes, e ele diz que esse irmão saiu da casa dele, y dijo que ese hermano salió de su casa espalhando para todos, esparciéndole a todos. o autor do livro El autor del libro ouve música do mundo. oye música del mundo. Então ele continua. Entonces él sigue. Quando alguém declara que não ouve música do mundo, Cuando alguien declara que no escucha música del mundo, está afirmando que não reconhece nenhuma pessoa, está afirmando que no reconoce a ninguna persona, a não ser os convertidos, a no ser a los convertidos, com a capacidade de produzir um texto, con la capacidad de producir un texto, uma música una música ou qualquer expressão artística louvável. o cualquier expresión artística alabable. Essa posição Esta posición, é, no mínimo, en lo mínimo, incoerente. incoherente. Então aqui está o caráter dele. Entonces aquí está su carácter. Ele diz Él dice, que um irmão encontrou na prateleira da sala dele, na estante, un hermano encontró en la platerera de la sala de él muitos CDs de pessoas que não eram crentes. muchos CD de personas que no eran creyentes. O irmão saiu espalhando El hermano salió esparciendo que ele ouvia música do mundo. que él escuchaba música del mundo. Aí diz que uns amigos dele, Ahí dice que unos amigos de él, preocupados, aconselharam-no. preocupados, les aconsejaron: Cuidado com quem você convida para a sua casa. cuidado con a quien invita a su casa. Outros tentaram ajudar. Otros intentaron ayudar. Autor do livro. Autor del libro. O melhor mesmo é você se desfazer desses discos. Lo mejor es mismo deshacerse de esos Eles discos. vão destruir a sua respeitabilidade nos Eso círculos evangélicos. Van a destruir su respetabilidad en Aí ele los círculos falou: evangélicos. recuso-me a jogar fora os meus discos. Y él dijo: me rehúso a echar fuera mis discos. Tá vendo aqui? ¿Está viendo? Ele mesmo diz que não joga fora. Él mismo dice que no los Os arroja discos de fuera. música sertaneja, Los discos de música de sartaneja, cantores até pais de santo. de cantantes hasta Pai de Santo. É assim que não há diferença No hay diferencia entre Cantares de Salomão entre Cantares de Salomón, e uma letra de música, es una letra de música, uma música do Chico Buarque de Holanda. o una música de Chico Buarque de Holanda. Esse Chico Buarque é um cantor brasileiro. Chico Buarque es un cantante brasileño. Diz aqui que não tem diferença entre os Cantares de Salomão Dice que no hay diferencia entre los Cantares de do Salomón que a música do Chico Buarque. que la música de Chico Buarque, Na página 126 en desse la livro. página 126 de este libro. Agora pense bem. Ahora piense bien. Olha o caráter da pessoa. Mire el carácter de la Dizer persona. que não tem diferença entre Salomão, Dice que no hay diferencia entre Salomón, Cantares de Salomão, Cantares de e Salomón com a música do Chico Buarque. y la música de Chico Buarque. Você não conhece esse cantor, né, Cristi? É poeta Verdaderamente no, Pastor John. também. É famoso aqui no Brasil. Pense, tem diferença sim. Tiene diferencia, sí. Porque Salomão, Porque Salomón, ele foi inspirado pelo Espírito él Santo. fue inspirado por el Espíritu Santo. Quem usou Salomão para escrever os cantares ¿Quién usó a Salomón para escribir los foi o cantares? Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo. Foi sob inspiração divina Fue bajo inspiración que divina ele escreveu. que él escribió. 2 Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. verso 20 y 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salomão escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Salomón escribió inspirado por el Espíritu E Santo. Cantares de Salomão faz parte do cânone das Santas Y Escrituras. Cantares del Rey Salomón hace parte del canon de las Faz Escrituras. parte da coleção de livros inspirados da Sagrada Escritura. Hace parte de la colección de libros inspirados de la Como que Sagrada eu posso Escritura. comparar a inspiração de Salomão Como com a puedo inspiração comparar de quem não aceitou La Jesus? inspiración de Salomón con la inspiración de alguien que no aceptó Como a eu Jesús. posso comparar a inspiração de Salomão ¿Cómo pueden comparar la inspiración de com Salomón quem nem
professa o cristianismo histórico ortodoxo. con quien ni profesa el cristianismo histórico ortodoxo. Como que eu vou comparar? ¿Cómo lo voy a comparar? De que forma? De que maneira? Você veja o autor do livro, Si ve al que autor está del falando libro, contra a igreja Deus e está Amor, hablando contra la iglesia de Dios que y está amor, falando contra a doutrina. está hablando contra la Veja o doctrina, pensamento dele. vea su pensamiento, Cheio de CDs em casa de lleno de músicas CDs, profanas. músicas profanas. Ele diz assim que nós temos de refletir Dice así que tenemos que reflexionar. se é pecado mesmo a música do mundo que Si es ele pecado ouve. mismo la música del mundo que él escucha. Será que é errado? Será que está errado? Existe um crivo, Existe uma peneira, uma forma de julgamento una forma de juzgar da Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura. lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Allá en Filipenses capítulo 4, verso 8, que mostra se a música ela vem de Deus ou se ela não é proveniente de Deus. que muestra si la música es proveniente de Dios o si no es proveniente Quanto de Dios. mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O louvor, a El loor, música, la música, ela é bíblica, bíblica quando ela é respondida. cuando ella es respondida, Totalmente confirmativa completamente as confirmativa asserções sobre o crivo Las de Filipenses asserciones 4:8. sobre el verso de Filipenses de 4:8. Vamos lá. Vamos allá. A música que você ouve, La música que usted ela escucha, é verdadeira? ella es verdadera, Ela revela o Deus verdadeiro? Ella revela el Dios Porque verdadero, Deus não é mentiroso. porque Dios no es João mentiroso. 14:6. Juan 14:6. Jesus é o caminho e a verdade. Jesús es el camino y la verdad. Essa música Esa música revela o caminho da verdade? revela el camino y la verdad. Ela é honesta? Ella es honesta, É feita por pessoas es honestas? hecha por personas honestas. A letra foi feita por pessoas honestas? La letra fue hecha por personas Ela honestas. louva, Ella alaba, ela glorifica, ella glorifica, ela exalta ella exalta aquilo que é honesto, aquello que es honesto. ela é justa, Ella es justa, ela revela a justiça, ella revela justicia, ela revela ella revela aquele que é justo, aquel que es justo, ela mostra o caminho da ella justiça. muestra el camino de la justicia. Essa música que você ouve, Esa música que usted escucha, ela é pura, ella es pura, ela mostra pureza, ella muestra pureza, pureza nas palavras, pureza en las palabras, pureza nas expressões, pureza en las expresiones, pureza naquilo que ela passará, pureza en aquello que pasará, pureza naquilo que ela revelará, pureza en aquello que revelará, pureza naquilo que ela transmitirá. pureza en aquello que Será que essa transmitirá. música é pura? ¿Será que esa música es pura? Ela louva Ella alaba a pureza que existe o Supremo Deus? la pureza que existe en el Supremo Dios. Essa música é amável? Esa música es amable. Ela revela o amor de Deus? Ella revela el amor de Dios. Porque não há maior amor do que este, Porque no hay mayor amor que este. que Jesus deu a vida por nós, Que Jesús dio la vida por quando nosotros. ainda éramos pecadores. Cuando aún éramos pecadores. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Capítulo 5, verso 8 de Será que ela Romanos. louva o amor? ¿Será que alaba el O amor? amor de Deus que é sem par? El amor de Dios que es O sin par. amor de Deus que é eterno? El amor de Dios que es O eterno. amor de Deus que é puro? El amor de Dios que es puro. Ela louva a supremacia do amor? Ella alaba la O supremacía amor del não amor. suspeita mal? El amor no o amor sospecha não mal. se ensoberbece? El amor no se o amor não enardece. trata com leviandade? El amor no trata con liviandad. O amor folga com a verdade? El amor juega con la verdad. O amor tudo El suporta? amor todo soporta. O amor tudo crê? El amor todo lo O cree. amor é benigno? El amor es benigno. O amor é sofredor? El amor es sufridor. Aleluia! Será que ela louva esta palavra tão tremenda do amor? ¿Será que esta alaba es la palabra? É de boa fama? ¿Es de buena fama? Essa música que você ouve é de boa fama? ¿Esa música que escucha es de buena fama? A pessoa que canta ¿La é de boa persona fama? que canta es de buena fama? A religião professada pelo cantor é de boa fama? ¿La religión profesada por el cantante es de buena fama? É boa fama? ¿Es de buena Ela fama? dá boa fama para o ouvinte? ¿Le da buena fama al oyente? Ela dá boa fama àquele que a aprecia? ¿Le da buena fama a aquel que la aprecia? Se há alguma virtude. Si hay alguna virtud. Essa música tem virtude? ¿Esa música tiene virtud? Tem virtude de Deus? ¿Tiene virtud de Dios? Aí, vamos lá. Se a música não for verdadeira, Si la música no fuera se a verdadera, música não for honesta, si no fuera honesta la música, justa, justa, pura, pura, amável, amable, de boa fama, de buena fama, e se ter virtude, y si tiene virtud, a Bíblia fala aqui, se não há louvor nisso, si no es digno de não é alabanza, nem para pensar. no es ni para pensar. Você não pode nem pensar nessa Usted música. ni puede ni pensar en esa música. Se não revela o verdadeiro Deus, Si no revela el verdadero a Dios, honestidade, la honestidad, a justiça, la justicia, a pureza. la pureza.
aquilo que é amável, Aquello que es a amable, boa fama, hay buena fama. se não revela a virtude do Si no Espírito revela la Santo, virtud del Espíritu Santo, então não há louvor. entonces no hay Então loor. você não tem que pensar. Entonces usted no tiene que Agora, pensar. como um crente vai ter CD? Entonces, ¿cómo un creyente va a tener Tem CD pessoas incrédulas em sua casa. De pessoas de incrédulas, personas incrédulas ímpias, impías que não se que converteram. no se han convertido? De que forma? ¿De qué manera? Se essas músicas, Si esas músicas não são voltadas para Deus, no son vueltas para Dios, não mostra verdadeiramente o que Filipenses 4:8 no muestra revela. verdaderamente lo que Filipenses 4:8 revela. Deus odeia essas músicas. Dios odia esas músicas. Deus odeia, são músicas profanas. Dios las odia, son músicas Porque elas profanas. profanam o nome de Deus. Porque ellas profanan el nombre de Elas Dios. profanam a palavra da verdade. Ellas profanan la palabra de la verdad. Capítulo 5, versículo 23 de Amós. Capítulo 5, verso 23 de Amós. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Então nem toda música Entonces, ni toda música revela a palavra da verdade. revela la palabra de la A verdad. música que for contra Deus, La música que fuere contra que não Dios, estiver nos parâmetros que no bíblicos, estuviera en los parámetros bíblicos, a Bíblia fala que Deus manda tirar do ouvido dele. la Biblia manda para quitar de los Deus oídos manda de él. afastar dele. Dios manda apartarse de él. Deus manda tirar da sua Dios presença. manda sacar de su presencia. Se até a música dos cantores Si mundanos, hasta la música de los cantantes que mundanos, se dizem crentes, que se dicen creyentes, Deus manda se afastar. Dios manda apartarse. Quanto mais de quem nem se converteu. Cuanto más de quien ni se ha convertido, Quanto mais de quem nunca aceitou Jesus. cuanto más de quien nunca aceptó a Jesús. Como isso? ¿Cómo es eso? É o autor do livro. Es el autor del Olha aí o libro. autor. Tem até CD de música sertaneja lá que ele Tiene esta gosta. CD de música sartaneja. Aí você tem que tirar sua conclusão. Ahí tiene que sacar su Sua conclusión. conclusão verdadeira do que esse homem Su verdadeiramente é. conclusión verdadera de lo que es este hombre verdaderamente. A música, La música ela é um mistério. es un misterio. Nem toda música Deus aceita. Ni toda música Dios la acepta. Chama desacralização da música. Se llama desacralización de la música. O que é desacralização? Que es desacralización. É tirar a santidade da música. Es quitar la santidad de la música. É tirar a santidade do louvor. Es quitar la santidad del loor. Esses ritmos que estão sendo usados aí Esos ritmos que están siendo usados estão tirando a santidade do louvor. están quitando santidad del loor. Como exemplo, Como ejemplo, no Brasil en Brasil é o samba. es la Nos samba, Estados Unidos, Nos Estados Unidos é o jazz. es el jazz, Na Índia, Na Índia é a música védica. es la música védica. No Caribe, En Caribe é o merengue es el merengue e a rumba. y la rumba. Na Alemanha, En Alemania é a valsa. en la balsa. Na Itália, En Italia a tarantela. la tarantela. Em Portugal, En Portugal o fado. el fado. Na En Argentina, Argentina o tango. el tango. Qual é a do Uruguai lá? El tango también. Tango também. Se essas músicas não tiverem base na Si palavra, esa música no estuviera en base en la palabra, elas devem ser rejeitadas. deben de ser rechazadas. Esses ritmos, nem todo ritmo Deus aceita. Esos ritmos ni todos los ritmos Dios los acepta. Deus aceita o ritmo sacro. Dios acepta el ritmo Louvor sacro. El não é loor exaltar. no es saltar. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quien estuviera para abajo va a estar para arriba. Louvor não é exaltar. La alabanza no es para Vai saltar. estar lá na plateia e você Va a no estar en la palco. platea y usted en el palco. Não, isso não é louvor. Eso no es loor. Isso aí é uma pouca vergonha. Es una poca vergüenza. Porque você não está louvando o verdadeiro Deus. Porque se no está alabando al verdadero Dios. Louvor é tão somente louvor a Loor Deus. es tan solamente loor a Não é Dios. show. No es show. O show não é culto. El show no es culto. É culto não é show. Es culto y no es show. Pense na diferença. Piense en la diferencia. O show, El show, você paga para entrar. usted paga para O entrar. culto é gratuito. El culto es gratuito. No show, En el show, você vai ver o cantor, usted va a ver al cantante, a banda tocar. la banda tocando. No culto, No culto, você vai adorar, apreciar a palavra de usted Deus. va a adorar y apreciar la palabra de Dios. No show, En el show existem assobios, gritos, existen silbidos, pessoas gritos. jogam lenços. Las personas arrojan No pañuelos. culto, En el culto, a glória a Deus e aleluia. da gloria a Dios y aleluya. No show, En el show, Deus está ausente. Dios está ausente. Porque quem vai ao show vai para ver o autor, vai ver porque o cantor. quien va al show va para ver al cantante. E Deus não dá sua glória a outro homem. Dios no da su gloria a otro hombre. 42:8 de Isaías. 42:8 de Isaías. No culto Deus está En el presente. culto Dios está presente. Porque a Bíblia diz. Porque dice la Biblia. O Senhor 2:20 de Abacuque. O Senhor está no seu santo templo.
El Señor está en su santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cállese delante de Él toda la Qual é tierra. a diferença do show para o culto? Entonces, es la diferencia del show al culto. Então esses ritmos de Entonces, música não esos agradam a ritmos de Deus. música no agradan a Dios. Você tem que aprender a julgar os ritmos por Filipenses 4:8. Usted tiene que aprender a juzgar los ritmos por Ese Filipenses ritmo ahí es 4:8. verdadero. Si el ritmo es verdadero, Revela a verdade? revela la verdad. Ele é honesto? Ele é honesto? As pessoas ficam se agarrando lá no Las samba. personas agarrándose en la samba. É honesto isso aí? ¿Es honesto eso? Isso aí não é honesto, não. No es honesto, no. Fica lá o funk, o rap, Se a queda con el seminua. funk y el rap. Isso é honesto? ¿Eso es honesto? ¿Quedarse semidesnudo? Tudo é justo? ¿Todo es justo? Será que isso é justo? ¿Será que eso es justo? Mostra pra você a justiça? ¿Muestra para usted la Ou justicia? faz a pessoa ficar mais terrível? ¿O se hace la persona quedar más terrible? É puro? ¿Es puro? Será que a pessoa que tá nesses ritmos aí são ¿Será que la pessoas persona quitándose el ritmo que permanecem na pureza? que permanece en la pureza? É amável? É amável? Isso dá amor a alguém? ¿Eso le da Dá amor a até alguien? traição. ¿Da hasta traición? É de boa fama? ¿Es de buena fama? Será que esse ritmo é de boa fama? ¿Será que ese ritmo es de buena Pensa fama? no roqueiro, Piensa en el com rockero. cabelo moicano, Con un cabello todo de mohicano, preto, todo com de as negro, unhas pintadas de preto, uñas com pintadas a de negro, sobrancelha pintada de preto, Com com las os cílios pintados de pestadas preto, pintadas de com um preto, batom preto na boca, con lápiz labial negro en la boca, com grandes argolas no con pescoço, grandes cadenas en el cuello, com grandes pulseiras con grandes cheias de pulseras dentes, llenas de dientes, com roupas rasgadas. con ropas rotas, Isso é boa rasgadas. fama? ¿Eso de buena fama? A pessoa até corre La com persona medo. huye de miedo. Então você vê que não é legalismo. Entonces, eso no es legalismo. É a verdade. Es la verdad. É a desacralização da Es la música. desacralización de la música. Para se ganhar dinheiro, Para ganar estão dinheiro, se fazendo tudo em nome de Se Deus. está haciendo todo en nombre de Dios. Mas Deus há de julgar. Pero Dios ha de juzgar. E esse autor Y este autor diz que até música do mundo ele ouve. dice que esta música del mundo Que não oye tem nada a ver com qualquer ritmo. y que no tiene nada que ver con lo que es el Não ritmo. tem nada a ouvir, nada no a tiene ver. nada que ver. O ritmo. El ritmo. Ele diz assim, Dice de esta manera. página 132 do livro é proibido. Nenhum ritmo é santo ou mundano. Ningún ritmo es santo o mundano. O uso que se faz deles El uso que se hace de é que ellos pode adquirir conotações éticas. que puede adquirir connotaciones Então, éticas. para ele nada é mundano. Entonces para él nada É es mundano. tudo liberado, Es todo liberado. tudo certo. Todo É a bien. porta larga mesmo. Es la puerta ancha mismo. Mas o que a Bíblia diz Pero ¿qué la Biblia sobre a dice santidade da música? acerca de la santidad de la música? Capítulo 5, 19 de Efésios. Capítulo 5, 19 de Efesios. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Então está aí. Entonces allí está. Deus pede para afastar os instrumentos dele, Dios pide para apartar los as instrumentos de él, músicas profanas dele. las músicas profanas, Mas esses cantores que nunca tiveram pero esos cantantes que nunca han tenido encontro com un Deus. encuentro con Dios. Essas músicas aí são pagãs. Esas músicas son paganas, Não tem parte com Deus. no tienen parte con E Dios. o homem tem de ter a boca consagrada. Y el hombre tiene que tener la boca Tem consagrada, de ter a boca ungida. tiene que tener la boca ungida, Para Deus falar na boca dele. para Dios hablar por su Tem de ter boca. lábio sã. Tiene que tener Linguagem sã. labios sanos, É lenguaje sano, irrepreensível. irreprensible. Tito capítulo 2, versículo 8. Tito capítulo 2, verso 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esse livro Este libro é proibido. es prohibido. O autor também También el autor é a favor está en favor dos esportes de los deportes e do lazer. Lazer, y del láser, recreação. recreación. Página 135 Página 135 a página 150. hasta la página 150. Ele diz que o seguinte, que ele gosta muito de jogar bola, Dice que le gusta mucho jugar jogar pelota, futebol. jugar fútbol. Ele dá aqui mais ou menos umas ensaiadas do que ele faz. Dice más o menos unos ensayos de lo que hace.
Livro é proibido, página 135. Libro es prohibido, página Ele 135. diz: entrei jogando de ponta esquerda Entré jugando de punta izquierda em um dos times en uno de los que equipos se formaram para disputar um pequeno torneio. que se formaron para disputar un pequeño torneo. Ponta esquerda, o que é isso? Diz que aqui é ponta esquerda lá do campo. Diz mais aqui, Dice más, página 136. página 136. A bola sempre era devolvida com algum gracejo. La pelota siempre era devuelta con algún graseo. Algum gracejo dos rapazes Algún graseo de los que aproveitavam a ocasião para um galanteio. muchachos que aprovechaban la ocasión para un galanteo. Continua dizendo: Sigue diciendo, em alguns círculos en evangélicos, algunos círculos evangélicos há uma doutrina que considera a prática dos esportes como mundana. hay una doctrina que considera la práctica de los deportes como mundana. Os jovens são proibidos Los jóvenes son prohibidos de se envolverem em qualquer atividade lúdica. desenvolver cualquier actividad lúdica. Algumas igrejas proíbem os seus membros de jogar bola, Algunas iglesias prohíben a sus miembros jugar soltar pelota, pipa, soltar pipa, brincar com bolas de gude jugar con bolas de gude ou brincar de bonecas. o jugar de muñecas. Pensou, então ele já está dizendo aqui, é a favor disso tudo mesmo. Está en favor de todo O eso. próprio pastor que escreveu esse livro El propio contra pastor que escribió a este libro, doutrina, que está ele en é a contra favor de de la jogar doctrina, bola, es en favor de jugar pelota, que ele mesmo diz que joga, que dice que juega, que era até ponta que era esquerda, hasta punta izquierda. e devolvia a bola com algum gracejo. É o timbre desse pastor. Em vez de ele estar orando, Y en vez de estar orando, jejuando, ayunando, fazendo cultos haciendo cultos para Deus salvar as para almas, Dios salvar las almas, ele vai para um retiro jogar bola. él va para un retiro a jugar Vê pelota. se isso é um pastor. Vea si es un pastor, Vê se essa igreja é uma igreja de Deus. vea si es una iglesia de Dios. Tem igreja que tem até time de futebol. Hay iglesias que tienen este equipo de fútbol. Por exemplo, a igreja aí de um tal de um apóstolo, Por ejemplo, hay una iglesia de un tal apóstol, um milagreiro mentiroso, un milagrero mentiroso, fazendo até milagre aí. que está haciendo hasta milagros, E ele tem time de futebol. tiene equipo de fútbol. Eu tenho um jornal que ele fez 4 gols. Y tengo un periódico que dice que hizo 4 Ele goles. é até jogador. A él hasta jugador, Ele é o atacante. un atacante. E tem tem outra igreja aí, Y también hay otra iglesia que a igreja tem até fogueira. Fogueira que Santa. tiene Lá, hasta né? Hoguera Santa, E lá eles têm time de futebol também. que también tiene equipo de fútbol. E os próprios Y los pastores propios pastores são os jogadores. son los jugadores, São assalariados para jogar. son asalariados para jugar. Pensa aí. Se Jesus andasse aqui nos dias de hoje, Si Jesús anduviera en los días de hoy aquí, se Pedro andasse aqui, si Pedro se anduviera Tiago aquí, andasse si aqui, Santiago anduviera se aquí, Paulo andasse si Pablo aqui, anduviera aquí, se o Filho de Deus andasse aqui, si un hijo de Dios anduviera será aquí, que ele ia andar jogando bola pelo mundo? ¿será que iba a andar jugando pelota Põe por na el sua mundo? cabeça. Será que eles iam andar em ¿Será campos que de futebol? iban a andar en campos de fútbol? Iam andar em retiros? Y andar Jogando en campo, bola? jugando pelota, Jogando a pelota lá? jugando la pelota Jogando ya. uma pelada? Será que eles iriam para lá? ¿Será que irían para allá? Você acha, irmão Christian? O que você acha disso? Y la verdad que no, pastor. Pensa nisso. Isso é uma vida profana. Isso não é ter uma vida santa. Tiene una vida profana. Isso não é ter uma vida de encontro com No Deus. es tener una vida de encuentro con Dios, Isso não é ter uma vida sino es tener una vida na fé, na caridade, en na la fe, en la unção caridad, en la unción do Espírito del Santo. Espíritu Santo. O futebol verdadeiramente é obra da El carne. fútbol verdaderamente es obra de la carne. Na carta aos Gálatas, En la carta a los Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo verso 21. 21. Verso 20 diz assim: Versículo 20 dice así. a obra da carne é manifesta idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Obra da carne é porfia. Obra de la carne es porfía. O que é porfia? É busca por superioridade. Es búsqueda por la Isso superioridad. é porfia. Obra da carne também é emulação. Obra de la carne también es emulación. O que é emulação? ¿Qué es emulación? É rixa, é riña. pleita, Es pleito. um contra o outro. Uno contra el otro. É pleito um contra o outro. Pleito uno contra el Isso é otro. obra da carne. Eso es obra de la carne. Emulação é um combatendo contra o outro. Emulación es uno combatiendo contra el otro. Porfia é um querendo ser maior do que o outro. Porfía es uno queriendo ser mayor Então o que que otro. você contempla no futebol? ¿Qué es lo que usted contempla en el Não tem fútbol? porfia lá? Qual é a seleção que quer perder? ¿Cuál es la selección que quiere perder? A seleção lá do seu país, a Celeste. Qual é a vez que ela quer perder?
¿Cuál es la vez que quiere perder? Ela sempre não quer ganhar? ¿Siempre no quiere ganar? Não é verdade? Como os uruguaios ficam lá, Cristo? Exactamente. Queriam perder a Copa do Mundo? Os uruguaios, os crentes lá? No. Como é que eles gritavam na rua? Idolatria terrível, né? Não é busca por superioridade? Querendo ser maior. Es queriendo ser mayor. E aqui a seleção brasileira da mesma maneira também. Selección brasileña de la misma forma también. E emulação? É rixa. Es riña. É um contra o outro. Es uno E contra o que el tem otro. no campo de ¿Y futebol? qué es lo que hay en el campo O de que tem, fútbol? Cristian, lá no campo? Es riña uno contra Nenhum el otro. contra o outro. A celeste com o verde e amarelo, né? Um contra o outro. Exactamente. Pois é. E quem quer perder? ¿Y quién quiere perder? E quem quer ficar por mal? ¿Quién quiere quedar por mal? Quando um time como o outro começa a ganhar, aquele Cuando el outro fica equipo numa raiva. empieza a ganar, el otro A queda con gente una tem que rabia. ganhar. Tem de passar a perna naquela seleção. Começa a dar até aquela ira. Empieza a dar aquella ira Porque quer ganhar. porque quiere ganar. Então é uma emulação. Entonces es una Então emulación. verdadeiramente isso é pecado. Então, verdadeiramente é pecado. Futebol é pecado diante de Fútbol es Deus. pecado delante de Dios. É porfia. Busca por superioridade. Búsqueda por la É superioridad. emulação. Es É emulación. disputa. É disputa. É rixa. É Es riña. pleito. Es pleito. E o que a Bíblia diz? ¿Y qué dice la Biblia? 5:21 de Gálatas. 5:21 de Gálatas. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 5:21 de Gálatas. Não herdarão não o reino de Deus. Heredarán el reino de Dios. Não herdarão a salvação. No heredarán la salvación. Então está aí. Entonces ahí Os que está. estão cometendo tais Los coisas que practican tales cosas já não vão herdar no van a heredar a salvação. la salvación. Estão condenados Están por Jesus. condenados por Jesús. Enquanto não se arrependerem Mientras no se arrepientan e abandonarem os seus y pecados. abandonen sus pecados. Outra coisa, Otra o cosa más. esporte, El deporte, o lazer do crente não é nada disso. el entretenimiento del A creyente no es alegria nada do de eso. crente La alegría del não creyente está no jogo, no está en el juego, não está eu sair a um retiro, no está en salir a ficar lá un retiro, jogando, quedarme jugando, ficar lá me quedar bronzeando, bronceándome. ficar lá numa praia. Ficar numa Não, praia. isso não é lazer. Eso no es placer, Não é. no es. O lazer do crente, El primeiramente, a Bíblia diz. entretenimiento del creyente dice primeramente, Salmo capítulo 1, Salmos versículo capítulo 1, 2. verso 2. A Bíblia nos revela. La Biblia nos revela, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. antes tiene su placer en la lei del Señor y medita de día y de noche. O prazer do crente é meditar na palavra. El placer del creyente es meditar en A la palavra palabra. de Deus é um tesouro tremendo La palabra de Dios es un tesoro que o tremendo. dinheiro não pode comprar, El dinero no puede que comprar. as fortunas não poderão Que las comprar. fortunas no podrán E comprar. aquele que encontrou essa dádiva gloriosa Y da aquel que encontró salvação, esa dádiva gloriosa de ele la tem salvación, prazer, él tiene placer. ele nasceu de novo, Ele nasceu de ele novo. não sente mais vontade Él no dessa siente participação más mundana, voluntad de esa desse participación mundana. lazer que se acaba, Este entretenimiento desse que se acaba, lazer Este passageiro, entretenimiento que mas es ele tem pasajero, alegria completa, pero tiene la alegría que não completa, terá fim. que no tendrá fin. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, verso 12. Davi fala da alegria da salvação. David habla de la alegría de la O salvación. salvo ele tem em si El a salvo alegria da Tiene salvação. en sí la alegría Ele de é la alegre salvación. por ter o nome no livro da Es vida. alegre por tener el nombre escrito en el Nenhum libro de la crente vida. também fica de cabeça Ningún baixa. creyente se queda de cabeza Porque não baixa. joga. Porque não Porque juega. não joga na loteria. Porque não juega na loteria. Porque não joga vôlei. Porque não juega Porque vôlei. não joga futebol, Porque não. no juega fútbol, no. Porque isso só vai trazer Porque um solo eso va a lazer, traer un entretenimiento, uma alegria una passageira. alegría pasajera. Mas a alegria de Deus é Pero completa. la alegría de Dios es completa. É da salvação. É de la salvación. É um prazer que não se acaba. Es un placer que no se acaba. Ele está liberto. Él está liberado. Ele sente aquilo como uma renovação. Él siente aquello como un renuevo. Jesus também falou También Jesús habló em João capítulo 17, en Juan capítulo 17, versículo 13. verso 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Alegria completa. Alegría completa. Não necessita de nada. No necesita de nada. Não necessita jogar, No necesita jugar, ir ao cinema. ir al cine. Nada disso. Nada de eso. Alegria La alegría é completa. es completa. Você é alegre. Usted es alegre. Porque tem a salvação. Porque tiene la salvación. Você é alegre. Usted es alegre. Porque Jesus mora no seu Porque coração. Jesús vive en su Você é corazón. alegre. Usted es Porque alegre. seu nome é escrito no livro da Porque su vida. nombre está escrito en el libro de la Você é vida. alegre. Usted es alegre. Porque você tem paz. Porque tiene paz. Você é alegre. Usted es alegre. Porque o dinheiro não pode comprar Jesus que está em você. Porque el dinero no puede comprar a Jesús que está en Aleluia, usted. Senhor. Você é feliz. Usted es feliz. Não.
que uma família No que una familia não passeará, no paseará, mas isso não será como ponto de partida. pero eso no será como punto de partida. Isso não será o fundamental. Eso no será lo fundamental. Isso é uma parte. Eso es una parte. A maior parte La mayor parte é a parte da salvação en la parte de la que salvación você escolheu. que usted eligió. Maria escolheu a melhor parte, María disse Jesus, escogió la mejor parte, dice a Jesús, qual não lhe será tirada. la cual no le será quitada. Então, quando o homem é salvo, Entonces cuando el hombre es salvo, verdadeiramente ele tem essa alegria verdaderamente tiene esa em alegría si, em seu coração. en sí mismo, en su corazón. Agora, Ahora, esse pastor que escreveu esse livro ese pastor que profano, escribió ese libro profano, que não vale uma moeda de 10 centavos. que no vale ni una moneda de 10 centavos, 10 pesos, como fala lá. también puede ser. Não vale nada. No vale nada. Está aí. Diz que nós temos que nos alegrar Dice que nos participando tenemos que dessas alegrar coisas. participando de Que esas a cosas. Bíblia Sagrada condena. Que la Biblia Sagrada condena. O gozo do salvo El gozo del é salvo ter o Espírito es Santo. tener el Espíritu Santo. Isso é Eso es o gozo do salvo. el gozo del salvo. 14:17 de Romanos. 14 y 17 de O Romanos. reino do céu não é comida e nem El bebida, reino de los cielos no es comida ni mas bebida, gozo, paz e pero alegria gozo, paz y alegría no Espírito Santo. en el Espíritu Santo. Gozo, Gozo paz, Paz e alegria, e alegria no Espírito en Santo. el Espíritu Santo. Vamos lá. O autor desse livro El autor de este libro é proibido. es prohibido O que a Bíblia permite lo que la Biblia e a permite igreja y la proíbe. iglesia prohíbe. Segundo ele. Según él, Ele é um corintiano roxo. él es un corintiano rock. Os irmãos de outros Los países. hermanos de otros países, Corinthians é um clube aqui paulista. Corinthians es un club paulista, É um clube de 1910. es un club del 1910. Ele foi fundado em 1910. Fue fundado en el 1910. Chama Corinthians Paulista. Se llama Corinthians Paulista. E no círculo futebolesco, Y en el círculo futbolesco, Corinthians possui a maior torcida da nação brasileira. Corinthians posee la mayor hinchada de Da nação la brasileira. nación brasilera. E esse pastor que escreveu esse Y este livro, pastor que escribió este libro, ele é corintiano, eres corintiano, roxo, fanático. fanático. Se ele mesmo diz aqui Entonces él mismo dice aquí, no site dele. en su site, E ele diz assim: él dice de esta manera: sou torcedor, soy hincha, não fanático, no fanático, mas devoto. pero devoto. Olha como é. Sou torcedor não fanático, Soy hincha, no fanático, mas devoto. pero devoto. Do maior e melhor time do Brasil, Del mayor y mejor equipo de Brasil, o Corinthians. el Corinthians. Dedico ao Timão. Dedico Timão. al Timón, Timão é o Corinthians que chama, né? Dedico ao Timão. Timão, não? dedico al Timón Alguns superlativos. algunos superlativos. Então ele diz que o Timão é eficientíssimo, Dice que el timón es eficientísimo, grandessíssimo, grandísimo, gloriosíssimo. gloriosísimo. Tá vendo? Ele diz que o Corinthians é eficientíssimo, Es eficientísimo, grandessíssimo, grandiosísimo, gloriosíssimo. gloriosísimo. E aqui a Bíblia já condena isso aqui. Perdón, Pastor Johnny, Isso pero aqui a Bíblia já condena. yo creo que es un religioso, Glorioso é Deus, não? es un religioso del Corinthians, me Meu parece. Corinthians. É que aqui, ó, diz que o Corinthians é eficiente, Isso. é grandíssimo e Es é eficiente, gloriosíssimo. grandísimo y gloriosísimo. E o que diz a Bíblia lá? ¿Y qué dice la Biblia? 1:17 de 1 Timóteo. 1:17 de 1 Timoteo. Ao Rei dos séculos, invisível e imortal, Al Rey de los siglos, seja invisible e ele inmortal, toda honra, sea él toda honra, toda glória, toda gloria, todo louvor. todo louvor. É a Deus. Es a Dios. Ele está dizendo aqui que é o Corinthians. Y él le está diciendo que es al Corinthians. Não há como negar, ele No hay diz. como negar. O meu clube é tão especial Mi club es tan especial que nem os lugares comuns destoam. que ni en los lugares comunes distorsiona. A única esquadra que não tem torcida, La única escuadra que no tiene hinchada, mas uma nação
pero una nación, Exemplo de desorganização que dá sempre certo. ejemplo de una desorganización que da siempre bien. Aqui ele é desordeiro. Que diz que o Ele é time dele é desordenado. exemplo Ele diz de que esse desorganização equipo que es sempre ejemplo dá certo. De desorganización que Diz siempre da assim que a bien. desorganização do Corinthians sempre dá certo. Dice que la desorganización del Corinthians E siempre da Deus não é bien. Deus de confusão. Y Dios no es Dios de E confusión. Deus não é Deus de Y Dios no es Dios desordem. de desorden. 14:40 de 1 Coríntios. 14:40 de 1 Corintios. Seja tudo feito com ordem e com decência. Sea todo hecho con orden y con Então aqui decencia. ele já disse que o time dele é cheio de desordem, Deus já não está lá. Tá até rindo, né, Christian? Aí ele continua. Él sigue. Quem melhor representa o espírito maloqueiro nacional? Tá ¿Quién vendo? mejor representa un espíritu Maloqueiro. loco nacional? Maloqueiro na linguagem é pessoa terrível, Loco es una persona pessoa terrible. drogada, Una persona drogada. pessoa bandida. Una persona bandida. Isso é maloqueiro. Eso es maloquero. Uma pessoa bandida. Uma pessoa bandida. Uma pessoa que é criminosa. Una persona que es criminal. Isso aqui é maloqueiro. Este Ele aqui é disse que maloqueiro. gosta do time dele porque representa o espírito Dice maloqueiro que gusta de su equipo porque representa un nacional. equipo Então ele mesmo está maloquero. falando aqui que é o espírito do diabo. Entonces está diciendo que es un espíritu del Que diablo. se maloca é negócio de crime, Que Deus si já não está maluco nesse es meio. negocio de crimen, Dios no está en el medio. Ele diz aqui que é encarnação de perseverança e fidelidade. Dice que es encarnación de perseverancia Não y fidelidad. somos uma arquibancada, No somos una tribuna, mas os gaviões da fiel. pero los gaviones de la fiel. Corintiano mesmo. Corintiano mismo. Ele diz assim que onde fica a relação do Deus, Que donde queda onde la relación, fica a relação do futebol com Deus? ¿dónde queda la relación del fútbol con Dios? Na questão da En imprevisibilidade. la cuestión de la imprevisibilidad. Ele diz que Deus tem a ver com o futebol, Dice que Dios tiene a ver con el fútbol, porque Deus é imprevisível porque Dios es e o imprevisible futebol também y é. también el fútbol lo es. Veja, ele está comparando Deus com o futebol. Vea que está comparando a Dios con el fútbol. Diz que Deus é como o futebol. Dice que Dios es como el fútbol. Até você que é de outra igreja que está me ouvindo. Hasta usted que es de otra iglesia me está Como é que escuchando. você concorda com um livro desse? ¿Cómo es que usted está de acuerdo con un libro de Que estos? está dizendo que Deus é igual ao futebol. Que está diciendo que Dios es igual al fútbol. Imprevisível. Imprevisible. E olha o que ele continua aqui. Y mira lo que sigue aquí. Na próxima vitória do En Corinthians, la siguiente victoria de Corinthians, Deus vai pular de alegria comigo. Dios va a saltar de alegría conmigo. Tá vendo? Olha aqui. Na próxima vitória do Corinthians, En la Deus vai siguiente pular de victoria alegria Corinthians, comigo. Dios va a saltar de alegría conmigo. Sem desprezar as lágrimas dos São Paulinos, Sin despreciar las lágrimas de los palmeirenses e sanpaulinos. santistas. Aí continua. Diz que na vitória Deus vai pular de Dice que alegria en la comigo. victoria Dios va a saltar de alegría conmigo. Olha aí. Será que Deus tem parte com isso? ¿Será que Dios tiene parte con esto? Eu já falei que futebol é obra da carne, Ya hablé que el fútbol es obra de la carne. é obra maligna. Es obra maligna. Capítulo 6, versículo 15 Capítulo 6, verso 15. de 2 Coríntios. De 2 de Corintios. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Deus não tem parte com Satanás. E o futebol é obra da carne. É obra da carnalidade. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? E que parte tem Cristo, Senhor, com o infiel? ¿Y qué parte tiene Cristo el Señor con el Se os que infiel? estão no jogo não são Si los que fiéis, están en los juegos no não son fieles, aceitaram a salvação, no han aceptado la não salvación, aceitaram o Salvador Jesus no Cristo. aceptaron al Salvador Jesucristo. Mas é o escritor, Pero es el escritor, é o doutor, es el doctor, é o doutor da lei, né? es el doctor de la ley, É o teólogo, es el teólogo, é corintiano. es corintiano, E diz que Deus tem parte com o futebol dice que Dios tiene parte e con que el Deus fútbol, até pula de alegria. y que Dios hasta salta de Eu vou alegría. deixar para ele Êxodo capítulo 20, versículo 7. Le voy a dejar para él Éxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. E por último aqui, só a apresentação, Y por último, su presentación, que eu já vou entrar combatendo aqui algumas partes do livro. que voy a entrar combatiendo algunas partes del libro. Uma parte que diz, Uma parte que esse dice- autor Si el autor desse livro, de este libro, ele é a favor él está en favor do del homossexualismo. homosexualismo. Ele é a favor Él es en favor da união gay. de la unión gay. Pense aí. Piense, Ele é a favor da união civil entre homossexuais. de la unión civil
entre homosexuales. O pastor que escreveu o livro El pastor que escribió el libro é proibido. es prohibido. O que a igreja permite Lo que la iglesia permite, o que a Bíblia lo permite que la Biblia permite, e a igreja proíbe, y la iglesia prohíbe, da editora Mundo de Cristão, la editora Mundo livro Cristiano, da capa roxa e branca, un libro de tapa violeta y blanca. ele é a favor da união civil entre Él homossexuais. es en favor de la unión civil entre homosexuales. Ele é a favor. Él está en favor. E é pastor. Y es pastor. Só que no livro ele escreveu contra a igreja Deus e Amor, Solo que en el libro escribió contra la iglesia de Dios es contra o amor, regulamento interno, contra el reglamento interno, escreveu contra a doutrina. escribió contra la E doctrina. pense aí, Y piense, ele é a favor de dois homens se casarem. él está en favor de dos hombres casarse. É a favor de duas mulheres se casarem. Es en favor de dos mujeres casarse. E a Bíblia é totalmente contra. Y la Biblia es completamente en contra. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10. verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A Bíblia é contra, La Biblia es contra, só que ele é a favor. solo que él está en favor. A Bíblia é contra os afeminados e La os Biblia sodomitas. es en contra de los afeminados y E sodomitas. ele é a favor. Y él está en favor. E ele deu uma entrevista. Y él Por dio que ele é a una favor? entrevista de por qué está en favor. A revista. Ele deu uma entrevista Él dio una entrevista a uma revista, a una revista, Carta Capital. Carta Capital, E nessa revista, y en esta revista ele foi bem enfático fue bien enfático a dizer que é a favor da união civil entre pessoas do mesmo en sexo. decir que es en favor de la unión civil entre personas del mismo Foi sexo. uma entrevista à revista Carta Capital. Fue una entrevista a la revista Carta Eu estou Capital. aqui com a revista na minha mão, Estoy olha con o la barulho, revista en mi mano, miren el barullo, para el ruido, provar que esse pastor que escreveu contra a para igreja, probar que este pastor que escribió contra la iglesia, que muitos até compraram um que livro, muchos hasta compraron el libro, é a favor do casamento gay. es en favor del casamiento gay. E a pergunta da revista Carta Capital é a seguinte: Y la pregunta de la revista Carta Capital es la siguiente: o senhor é a favor da união civil ¿el Señor está en favor de la unión civil entre homossexuais? entre homosexuales? Aí ele vai responder: Ahí él responde: sou a favor. soy en favor. O Brasil é um país laico. El Brasil es un país laico. Minhas convicções de fé Mis convicciones de fe não podem influenciar, no pueden influenciar, tampouco atropelar tampoco atropellar o direito el derecho de respeitar de respetar as necessidades las necesidades e aspirações y aspiraciones que surgem que surgen a partir de outra realidade social. a partir de otra realidad social. A comunidade gay La comunidad gay aspira aspira se unirem a unirse juridicamente estáveis. jurídicamente estables. A nação tem de considerar essa demanda. La nación tiende a considerar esa demanda E a igreja deve entender y la iglesia debería de entender que nem todas as relações que ni todas las relaciones homossexuais homosexuales são promíscuas. son promiscuas. Tenho minhas posições Tengo mis posiciones contra a promiscuidade, contra la promiscuidad, que considero ruim para as relações humanas. que considerar malas para las relaciones humanas. Mas isso, na relação estreita com a homossexualidade, Más eso en relación estrecha con la mas isso homosexualidad, não na relação estreita pero eso no en la relación estrecha com a homossexualidade con la ou homosexualidad a heterossexualidade. o la heterosexualidad. Então, ele mesmo diz que é a favor. Entonces él mismo dice O que senhor é es a favor da união civil entre homossexuais? Sou a favor. soy en favor. Não diz que já é a favor. Entonces dice que ya Como é es que en você vai favor. ouvir um homem desse? ¿Cómo va a escuchar un hombre de esos Que é a favor que está en favor da união civil entre pessoas do mesmo de sexo. la unión civil entre personas del O mismo Brasil é sexo? um país laico. El Brasil es un país Sim, laico, sí, mas toda nação, pero toda nación ela tem
ella tiene que saber que saber que a Bíblia é a palavra maior, que la Biblia es la palabra que a mayor, Bíblia é a palavra de que Deus, la Biblia es la palabra de que Dios, não passará nenhum tio ou um J desta que no palavra. pasará ni un tilde ni una jota de esta palabra. Lucas, Lucas, capítulo 16, capítulo 16, versículo 17. verso 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Não cairá nenhum tio da lei. No caerá ni un tilde de Todos la serão lei. julgados pela palavra. Todos serán juzgados por la palabra. 12:48 de João. 12:48 de A Juan. palavra que eu tenho pregado, La palabra que he predicado, ela de te julgar no último él te dia. ha de juzgar Então a en el último palavra día. julgará. Entonces la palabra juzgará. Isaías 10. Isaías 10. Ai dos que decretam leis Ay injustas. de los que decretan Então a leyes palavra injustas. julgará as leis Entonces injustas. la palabra juzgará las A leyes palavra injustas. julgará os governos La injustos. palabra juzgará los gobiernos Seja injustos. brasileiro, Sea brasileiro, seja moçambicano, seja moçambicano, seja uruguaio, seja uruguaio, seja suíço, sea suizo, seja português, sea portugués, seja japonês, sea japonés, seja o que for. sea el que A fuere, Bíblia vai julgar. la Biblia va a juzgar. Agora, eu mesmo não tenho direito de interferir, Ahora yo mismo no tengo derecho de mas a interferir, palavra tem. pero la palabra E tiene. eu tenho direito de pregar, Y yo tengo derecho de porque predicar, sou ministro do Evangelho. porque soy ministro del E Evangelio. você também Usted é también um mensageiro do es Evangelho. un mensajero del Mas Evangelio. esse homem não. Pero este hombre no. Ele diz que é a favor da união gay. Él dice que es en favor de la unión Então gay. pense. Entonces piense, Escreveu contra a igreja Deus e Amor. el que escribió contra la iglesia de Dios es É a amor, favor do homossexualismo. es en favor del Ele homosexualismo. verdadeiramente é um perturbado. Él verdaderamente es un É um perturbado, endemoniado. es un endemoniado Que entregou a alma dele para Satanás. que entregó su alma a Satanás. Então vamos fazer aqui então Entonces vamos a hacer só em suma. un resumen. Ele diz que vai ao cinema. Él dice que va al cine, Ele ouve músicas él seculares. oye música secular, Ele joga bola. él juega pelota, Até ponta esquerda. anta punta Ele é izquierda. corintiano, Él es devoto. corintiano, devoto. Diz até que Deus tem a ver com futebol. Dice que hasta Dios tiene que ver con el fútbol. E Deus pula quando o Corinthians ganha. Y Dios salta cuando Corintios E gana. ele é a favor da união civil entre Y él homossexuais. está en favor de la unión civil entre homosexuales. Então, o que ele é, ¿Qué es lo que es eu él? vou falar. Voy a hablar. É um falso apóstolo. Es un falso apóstol. É um falso mensageiro. Es un falso mensajero. Capítulo 11, versículo 14 de 2 Coríntios. Capítulo 11, verso 14 de 2 de Corintios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15 de 2 Coríntios. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Então ele é um falso apóstolo. Entonces él es un falso apóstol E ele é um obreiro y fraudulento. él es un obrero O fraudulento. autor deste livro é um falsificador da palavra de El Deus. autor de este libro es un falsificador de la palabra de Dios. 2 Coríntios 2 2:17. Corintios 2:17. Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ele também é um obreiro da iniquidade. Él también es un obrero de iniquidad. Salmo 53, Salmo 53, versículo 4. verso 4. 53, versículo 4. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Então está aí. Entonces ahí está. Esse é o perfil Este es el perfil desse homem de este hombre que escreveu o livro. que escribe é el proibido, libro. Es prohibido o que a Bíblia permite, lo que la Biblia permite e a igreja y proíbe. la iglesia prohíbe.
Então esse livro, Entonces, este libro, o que a igreja proíbe lo que la iglesia prohíbe e a Bíblia y permite, la Biblia permite, esse livro é proibido, este libro es prohibido. ele começa a tecer vários comentários Él empieza con varios comentarios indo contra a doutrina da palavra de Deus, yendo contra la doctrina de la palabra de Dios, usando de sofisma, usando de sofisma, que são argumentos aparentemente que certos, son argumentos aparentemente mas correctos, no fundo são errados. pero en el fondo son erróneos. Ele mostra aqui alguns Entonces, versículos él muestra algunos versos para querer dar apoio para querer dar apoyo ao uso de joias. al uso de Ele alhajas. diz que Y joias, dice que alhajas, adornos, adornos, bijuterias bijutería não são pecados. no son pecados. Então ele diz que Entonces él dice na Bíblia há muitos casos que en la Biblia hay muchos de pessoas casos que usaram brincos, de personas que usaron aretes, colares, collares, gargantilhas, gargantillas, piercing. piercing. Então ele diz que não tem nada a ver. Entonces, dice que no tiene nada que ver. E ele vai mostrar alguns versículos da Bíblia Él va a mostrar algunos versos de la Biblia para dizer, tá vendo? para decir, está viendo, Fulano de tal usou brinco, fulano de tal usó aretes, o outro usou. el otro usó. Vamos então Vamos entonces ver isso aqui, a ver esto, se si realmente realmente tem parte tiene parte na palavra de en Deus la palabra de Dios ou não tem parte o no tiene parte na palavra de nosso Senhor. en la palabra de nuestro Señor. O que significa a palavra vaidade? ¿Qué significa la palabra vanidad? A palavra vaidade La palabra vanidad significa preocupação com a própria aparência, significa preocupación con la propia apariencia, por desejo de ser admirado, por deseo de ser admirado, qualidade ou condição do que é vão, cualidad o condición de lo que es vano, fútil, ilusório, ilusorio, presunção presunción e imodéstia. y inmodestia. A vaidade La é uma vanidad, pessoa que anda preocupada com a própria una aparência, persona que anda preocupada con que su tem propia desejo de ser apariencia, admirado. que tiene deseo de ser Só admirado, que a vaidade em si, colocada no rosto, no solo que sí, cabelo, la vanidad colocada en el rostro, en el nas cabello, unhas, en no las corpo, uñas, en el cuerpo, são passageiras, son pasajeras, porque não duram porque no duran para sempre. para siempre. Já no grego Ya en el griego e no hebraico, y en el hebraico existem palavras existen palabras para para descreverem describir o que significa realmente vaidade. lo que significa realmente vanidad. Qual é o significado da palavra ¿Cuál es el significado de la palabra? vaidade? Vanidad. Por exemplo, vaidade no hebraico Por ejemplo, vanidad en el hebraico vem de duas palavras, viene de dos palabras, Abel Abel e Shau. y Shau. Essas duas palavras, Esas dos palabras, Abel e Shau, Abel y Shau, que significam vaidade, que significan vanidad, também em português también en portugués significam oco. significa y vacío. hueco y vacío. Vaidade, Vanidad nesse contexto, neste contexto, é uma coisa oca es e é uma coisa vazia. hueca y vacía. Vaidade, Vanidade. Abel e Abel Shau. e Shau. Em hebraico, Em hebraico, é uma coisa oca Es una cosa e hueca ao mesmo tempo y al mismo vazia. tiempo vacía. Já no grego, Ya en el griego, a palavra vaidade la palabra vanidad significa mataiotes. significa matayotes. Mataiotes no grego Matayotes en el griego significa coisa vã, significa cosa vana, coisa oca cosa hueca e vazia. y vacía. Aí muitos dizem assim, Hay muchos dicen de esta manera, tudo é vaidade. todo es vanidad. E vão usar versículos Van a usar versos para dizer que a vaidade é uma só. para decir que la vanidad es una sola, Que nem nesse caso aqui. que ni en este caso. Eu vou começar a ler para Voy a vocês. empezar a leer para ustedes. Ele pegou vários trechos Él da agarró Bíblia varios trechos de la Biblia para dizer para decir que essas pessoas usaram que vaidades esas personas usaron e vanidades Deus não condenou. y Dios no condenó. Então como que nós queremos condenar Entonces, nosotros cómo queremos condenar uma pessoa que usa, una persona que que usa, está na que vaidade? está en la vanidad? Agora, Ahora, ele diz que vaidade dizem que vanidade não tem o significado que nós no tiene un significado que nosotros hoje estamos aludindo. hoy estamos aludiendo. Tem sim. Tiene sí. Primeiro, Primero, Abel e Shau Abel y Shau. e mataiotes Y em grego matayotes en griego significam coisas vãs, significa cosas vanas, ocas huecas e y vazias. vacías. Por acaso, Por acaso, as maquiagens los não maquillajes são coisas ocas? no son cosas huecas, As maquiagens, Los maquillajes, as bijuterias, la bijutería não são coisas no vazias? son cosas vacías. Por que são? ¿Por qué son?
Porque não correspondem com a realidade. porque no corresponde con la realidad, Porque são coisas vãs. porque son cosas vanas, É algo vazio. es algo vacío. A mulher coloca ali, La mujer se coloca, a mulher se enfeita, la mujer se adorna, passando um tempo, pasando un tiempo, aquilo acabará. aquello terminará, Não tem substância. no tiene sustancia, É algo vazio. es algo vacío, Se acaba. se acaba. O batom, el lápiz labial se acaba. se acaba, a sobrancelha, volta a crescer. las cejas vuelven a crecer, A pintura do cabelo sai e o cabelo, o pezinho começa a ficar tudo la branco. pintura del pelo sale y el pelo empieza a quedar todo blanco, Porque é coisa oca. porque es cosa hueca, É coisa vã. es cosa vana, É algo vazio. Es algo vazio. Você põe, Você se põe, mas não dura pero tanto tempo. no dura tanto tiempo, Não tem no fundamento. tiene fundamento, Não suporta. Não suporta. Então é algo vazio. entonces es algo É vacío, algo vã. es algo vano, Que vem que viene e passa. y pasa. Agora existem dois tipos de vaidades. Ahora existen dos clases de vanidades E dois tipos de y adorno. dos clases de adornos, Isso você não pode esquecer. y eso no se puede Se olvidar. você esquecer isso, Si usted se olvida de esto, realmente incorrerá num erro doutrinário. realmente incurrirá en un error doctrinario Muito feio. muy feo, Porque existem porque existen dois tipos de vaidade. dos clases de vanidades. Vaidade é coisa oca, Vanidad es cosa hueca, coisa vazia. Cosa vazia. No original en el da original Bíblia Sagrada. de la Biblia Sagrada. Tudo é vão, Todo es vano, tudo é passageiro, todo es pasajero, tudo é oco, todo es hueco, tudo é vazio. todo es vacío. Vamos levar para esse contexto. Vamos a llevar por ese Por contexto. exemplo, Por ejemplo, o relógio que você tem no pulso el reloj que tiene el pulso en la muñeca é algo vão, es algo vano, porque um dia ele se acabará. porque un día terminará. O microfone aqui que eu estou falando El micrófono que estoy hablando é algo vão, es algo vano, porque ele pode se destruir. porque se puede destruir. O meu calçado, Mi calzado, os meus sapatos, mis zapatos, a sua sandália, irmão, su sandalia hermana, também é coisa vã, también es cosa vana, porque é passageiro. porque es pasajera. Os seus óculos Sus anteojos também también são coisas vãs, son cosas vanas, porque amanhã porque mañana eles perderão ellos perderán a validade. la validad, Só que eles são necessários. solo que son necesarios. Então existe a vaidade necessária Entonces existe la vanidad necesaria e existe a vaidade y pecaminosa. existe la vanidad pecaminosa. Qual é a vaidade necessária ¿Cuál es la vanidad necesaria que nós fazemos uso? que nosotros hacemos São uso? coisas que passarão, Son cosas que pasarán, mas elas têm uma causa, mas tiene una causa. elas têm um porquê, Entonces tiene un porqué, elas têm uma necessidade. tiene una necesidad. Então ela pode ser altamente usada. Entonces puede ser altamente usada. O relógio, El reloj ele tem uma causa. tiene una causa. Para que serve o relógio? ¿Para qué sirve el reloj? Para você ver a hora. Para usted mirar la hora. Os óculos, Los anteojos ele tem uma finalidade. tienen una finalidad. Para você enxergar melhor. Para usted mirar mejor, Seja para longe, sea de lejos ou seja para perto. o sea de lejos, de cerca. Para que serve o sapato? ¿Para qué sirve el zapato? Para você não ferir aos seus pés. Para usted no herir sus pies. Para que serve a sua roupa do ¿Para qué corpo? sirve su ropa del cuerpo? Para você tampar a sua nudez. Para usted tapar su nudez. Para que serve a sua aliança? ¿Para qué sirve su alianza? Para mostrar que você é um noivo. Para que usted mostrar que usted es un Ou que novio você é uma pessoa o casada. que es una persona casada. Então são vaidades. Entonces son vanidades. Porque são coisas passageiras. Porque son cosas Mas pasajeras, são necessárias. pero son necesarias. Os óculos, Los anteojos, necessidade. necesidad. Relógio, Reloj, necessidade. necesidad. Sapato, Zapato, necessidade. necesidad. Vestuário, Vestimenta, necessidade. necesidad. E agora, Y ahora existe a vaidade existe la pecaminosa. vanidad pecaminosa, Que essa não tem necessidade nenhuma. que esa no tiene necesidad ninguna. A pessoa põe para o seu bel prazer. La persona se coloca para su bien A placer. pessoa coloca para se crescer. La persona se pone para Vamos crecer. lá. Para que Vamos. serve o brinco? ¿Para qué sirve el arete? Qual é a finalidade do brinco? ¿Cuál es la finalidad del arete? Qual é, Christian? Un simple adorno, pastor. Aí que é o pecado. Ahí está el pecado. Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Fala aí, ouvinte, tem na sua casa. Habla gente que está en su casa. Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Para que serve a pintura do seu cabelo? ¿Para qué sirve la Minha pintura irmã, de su pelo, mi que anda hermana? com o cabelo todo pintado Que igual um habla con el carvão. pelo con todo pintado igual al Outras carbón. até pintado de caju. Para que serve? ¿Para qué sirve? Para que serve? ¿Para qué sirve? Esse anel que você tem no dedo que não é a sua aliança. Ese anillo que está en su dedo que no es su alianza. Qual é a finalidade das pinturas das suas unhas? ¿Cuál es la finalidad de las pinturas de sus uñas? Para que a necessidade? De você pintar os seus olhos, Usted pintarse los ojos, tirar a sobrancelha. quitarse las cejas. Qual é a finalidade? ¿Cuál es la finalidad? Colar, El collar, gargantilha, gargantilla, tornozeleira, la bracelete, brazaletes,
Qual é a finalidade? ¿Cuál es la finalidad? Pense comigo agora. Se isso é doutrina do homem, Piense conmigo ou si isso es é doutrina de da hombre palavra de o es Deus. doctrina de la palabra de Dios. Porque não tem necessidade. Porque no tiene necesidad. Então existem dois tipos de Entonces, vaidade. existen dos clases de vanidad. A vaidade necessária La vanidad é necesaria aquela que você faz uso es aquella que usted hace uso. porque tem uma Porque necessidade. tiene una necesidad. Porque tem Porque tiene uma causa. una causa. Existe a vaidade pecaminosa, Existe una vanidad pecaminosa. que é aquela que não tem Que necessidade, es aquella que no tiene que é um necesidad. simples adorno, Que es un simple adorno. que é um pecado. Que es un pecado. Então isso é pecado. Verdadeiramente Entonces, isso eso é es pecado. pecado. Verdaderamente es Diante pecado. da palavra delante de la palabra e diante y delante do nosso Deus. de nuestro Dios. E existem também Y también existen dois tipos de adorno. dos clases de Se adornos. você não atentar para isso, Si usted no atendiera a esto, faça uma confusão doutrinária. hace una confusión doctrinaria. Os adornos pecaminosos Los adornos pecaminosos são aqueles que a Bíblia son aquellos que la Biblia, ela condena ella condena do começo del principio ao fim. al fin. São os adornos Son los adornos pecaminosos. 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 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10. 1 Timoteo 2, 9 e 10. 2, 9 y 10. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Que asimismo las mujeres se atavíen. O que é se ataviar? ¿Qué es ataviarse? É se arrumar. Es A arreglarse. Bíblia não condena uma irmã se arrumar. La Biblia no condena a la Una hermana hermana andar arreglarse. bonita. La hermana andar bonita. Combinando não tem proibição. Combinando, no hay prohibición. A Bíblia manda se ataviar. La Biblia manda a ataviarse. Aí continua, com traje honesto. Ahí sigue con ropas decorosas. Ou seja, decoroso. O sea, decoroso. Que combine. Que combine, Que tenha decência. que tenga decencia, Com pudor. con pudor, Com decência, ou con seja. decencia E sobriedade. y sobriedad Modéstia. y modestia. Ausência de vaidade. Ausencia de vanidad. O que é ausência de vaidade? ¿Qué es ausencia de É vanidad? não possuir Es vaidade. no poseer vanidad. Então a mulher pode se arrumar, Entonces la mujer puede arrumarse. ela pode arreglarse, ficar bonita, puede quedar bonita, mas com decoro, pero con decoro, com decência, Com decência. e sem y vaidade. sin vanidad. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Os enfeites das servas do Senhor não se revelam no exterior, Los adornos de las siervas del Señor no se revelan en el exterior, os quais são enganos los cuales son engaños intermináveis. interminables. Entretanto, devem presenciarem-se En tanto deben de presenciarse no interior. en el interior. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. O vosso enfeite não seja um enfeite exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou na compostura, no luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está vendo? ¿Está viendo? O enfeite das servas de Deus Los adornos de las siervas de Dios devem ser por dentro. deben ser por dentro, Coração limpo. Coração limpo. Alma pura. Alma pura. Entregue realmente ao nosso Senhor. entregada realmente a nuestro Señor. Desde o Antigo Testamento, Desde el Antiguo Testamento, o Senhor tem esta posição. el Señor tiene esta posición. Os adornos, Los adornos, brinco, aretes, pulseira, pulseras, colar, collar, maquiagem, maquillaje, somente eram usados por mulheres infames, solamente eran usados por mujeres infames provenientes do paganismo. que provenían del paganismo.
Somente as mulheres infames usavam Solamente maquiagem. las mujeres infames utilizaban Porque maquillaje. até as prostitutas na época dos Porque hasta las profetas, prostitutas de la época de los profetas elas andavam toda vestida, andaban todas vestidas com túnicas. con túnicas. Como você conhecia ¿Cómo usted conocía que uma mulher era que prostituta? una mujer era prostituta? Porque embora estivesse toda Porque vestida, fuera que estuviera toda vestida, ela ella estaria toda maquiada, estaría toda maquillada, com batons, con lápiz com labial, brincos, con aretes, com pinturas com nos olhos, pintura nos ojos, com pinturas nas unhas. con pinturas en las uñas. Assim eram as prostitutas. Así eran las prostitutas. O símbolo delas El símbolo de ellas eram as maquiagens eran los maquillajes e os adornos. y los adornos. Não estou dizendo hoje quem use, No estoy diciendo que quien use, as mulheres que usam las mujeres que usan, são prostitutas. são prostitutas. Estou dizendo que naquela época estoy do diciendo Antigo que en Testamento, aquella época del Antiguo Testamento, esse era o símbolo delas. ese era el símbolo de ellas. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Proverbio capítulo 7, verso 10. E eis que a mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Y aquí le salió al encuentro una mujer prostituta con adornos en su corazón. Então este era o enfeite delas. Entonces era su adorno, O enfeite das mulheres, el o adorno de las símbolo da mujeres, prostituição, el símbolo de la prostitución, era realmente a maquiagem, era realmente el maquillaje, era a pintura, era la pintura, eram os adereços, as los bijuterias, as aderezos, la joias. billutería y las joyas. Antes mesmo da lei mosaica, Antes de la ley mosaica, o Senhor já tinha ordenado que Jacó el Señor ya había mandado que Jacob se desfizesse se deshiciera de todos os adereços de sua família, de todos los aderezos, adornos de su de familia, todos os adornos de sua família. de todos los adornos de su familia. Gênesis capítulo 35, do versículo 2 ao versículo 5. Génesis capítulo 35, el verso 2 al 5. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas suas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Pois é, Pues es así. o próprio Deus El propio mandou Dios as mulheres tirarem os brincos das orelhas. mandó a las mujeres sacarse los aretes de las E Deus só orejas. foi com eles Y Dios solamente fue con depois ellos. que as mulheres arrancaram os brincos das orelhas. Luego Dios fue con ellas solamente que cuando Quando arrancaron foram embora, o los terror zarcillos de las Deus orejas. desceu sobre eles. Se eles não tivessem se convertido, arrancado aquela vaidade das Y orelhas, si no se hubieran convertido y arrancado los zarcillos de Deus las não tinha orejas, manifestado a sua glória. Dios no había manifestado su Deus só gloria. manifestou a sua glória Dios solamente manifestó su gloria porque as mulheres arrancaram os brincos das orelhas. porque las mujeres arrancaron los aretes de las orejas. Mais tarde, Más tarde, Moisés, a Bíblia diz que permaneceu 40 dias dice Moisés que em oração no monte. permaneció 40 días en oración en el monte. Por Moisés demorar, Por Moisés tardar, Arão pegou os brincos das orelhas das mulheres Aarón agarró las aretes de las orejas de las mujeres e fez um ídolo, e hizo un ídolo, bezerro de ouro, un becerro de oro, com os brincos das orelhas das mulheres. con los aretes de las... Como diz Êxodo capítulo 32, Como diz versículo 1 ao Êxodo. versículo 6. Quando Moisés desceu do monte, Cuando Moisés descendió del pois monte, ficou 40 dias lá, luego que quedó 40 días, Moisés se irou, Moisés se airó, moeu o bezerro de ouro, molió el becerro de oro, colocou-o
na água lo colocó en el agua e fê-las beber a idolatria que produziram. e hizo beber la idolatría que Elas produjeron. tiveram de beber o ídolo que elas tinham Tuvieron que produzido beber el ídolo que habían producido através dos seus brincos. por medio de sus aretes. Como diz lá Êxodo capítulo Como 32, dice versículo Éxodo en 20. 32, verso 20. Depois, Luego, Moisés ordenou-as desfazer Moisés ordenó deshacer todos os enfeites que restaram. todos los adornos que quedaron. Porque algumas mulheres ficaram ainda com Porque brincos nas algunas orelhas. mujeres quedaron con aretes en Moisés las mandou orejas. acabar com tudo. Moisés mandó terminar con todo. Acabar com todos aqueles brincos. Terminar con todos aquellos brincos, aretes. Porque denotavam pecado, Porque denotaba pecado, costume profano, costumbre profana, costume ímpio. costumbre E a impía. presença de Deus não iria com Y eles la presencia de Dios no iría con ellos sem a destruição de todos os ornatos. sin la destrucción de todos los ornatos. Teria de destruir Tenía que destruirlo. o resto das vaidades, El restante de las vanidades, senão Deus não ia com eles si no, mais. Dios no iba más con ellos. Êxodo capítulo 33, do versículo 2 ao versículo 6. Éxodo capítulo 33, versos 2 al 6. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios desde o monte Horebe em diante. Então depois disso não usaram mais. Entonces luego de esto no lo usaron más. As mulheres se desfizeram, Las mujeres se deshicieron, as mulheres destruíram las mujeres destruyeron todos os seus atavios. todos sus atavíos, Todos os atavios, corrente, pulseira, colar. cadenas, pulseras, collar, Fizeram de tudo. se deshicieron de todo. E era um povo de dura Y era serviço. un pueblo de dura Ou servicio, seja, um povo teimoso. o sea, un pueblo Deus temeroso. já tinha dito que era para abandonar aquelas Dios coisas. ya había dicho que era para abandonar Porque aquellas cosas. Jacó já tinha dado o recado que era para Porque abandonar. Jacob ya había dado el recado que E era para eles abandonar. mesmo assim voltaram ao pecado. Y mismo volvieron al pecado Por causa dos egípcios. por motivo de los egipcios. Aprenderam as obras do Aprendieron pecado. las obras del pecado. Então Deus disse que aquele povo era um Dios povo dice de dura que serviço. aquel pueblo era un pueblo de dura E que servicio. Deus não iria com eles. Y Dios no iría Se con eles não ellos. abandonassem. Se não Se abandonaram, aquelas mulheres não abandonassem que aquela aquellas mujeres vaidade. no abandonaran aquella As vanidad. mulheres que estão na vaidade, Las mujeres que están en la com vanidad, brincos, con aretes, com colares, con collares, com pulseiras, con pulseras, com cintos largos, con cintos largos, com sapatos altos, com sapato Deus alto, não está com elas. Dios no está con ellas. A presença de Deus La não vai presencia com de Dios elas. no va con ellas. Deus não está operando através Dios no está delas. operando a través Deus, de ellas. ele só vai com a pessoa. Dios solo va con la Quando a persona pessoa obedece a sua cuando la palavra. persona obedece su E palabra. Deus falou Y Dios habló aqui aquí para o povo de Israel. para el pueblo de Israel. Portanto, agora tira de ti, Por lo tanto, quita de ti, tira, quita despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. tus atavíos para que sepas lo que ha de hacer. Então Deus mandou tirar. Entonces, Dios mandó quitar. A ordem de Deus é para tirar. La orden de Dios para A quitarse. ordem de Deus é La para as orden de irmãs Dios es para las abandonarem. hermanas abandonar. É costume pagão, Es costumbre pagana. é costume incrédulo, Es costumbre é incrédula. algo sem valor, Es algo sin valor. é algo fútil, é algo oco, Es é algo algo hueco. vazio, Es algo vacío. passageiro, Pasajero. que destruirá o templo do Espírito Que Santo, que destruirá é você. el templo del Espíritu Santo que es usted. Será que você está se lembrando de Jezabel? ¿Será que usted se está acordando de Jezabel? Rainha rebelde que Reina pintava os rebelde olhos? que se pintaba los ojos. Lá no livro de 2 Reis, Allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, capítulo 9, versículo 30. verso 30. Jezabel recebeu o juízo de Deus, Jezabel recibió el juicio de Dios. e Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Jezabel pintou
os seus olhos, Jezabel pintó sus ojos, pintou também os seus cabelos, también pintó sus cabellos, enfeitou seus cabelos. adornó sus cabellos. E olha o que aconteceu. Y mire lo que pasó. Capítulo 9, Capítulo 9, 35 de 2 Reis. 35 de Segunda de Jeú Reyes. mandou empurrá-la da janela Jehú mandó empujarla de la ventana e foram para sepultá-la, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Veja como a pintura é imunda. Vea cómo la pintura es Esse inmunda. batom Ese lápiz labial você usa é imundo. que usted usa es inmundo. Esse brinco é Ese imundo. arete es inmundo. Essa pintura, essa base facial é imunda. Esa base facial es inmunda. Este esmalte mesmo incolor é Ese imundo. esmalte mismo incoloro es inmundo. Os cães Los não perros comeram no comieron as palmas das mãos de las Jezabel, palmas de las manos de Jezabel, nem os pés ni los pies também comeram. tampoco Por que comieron. não comeram as mãos, as palmas das mãos? ¿Por qué no comieron las palmas de las Porque manos? foi a mão que ela usou para se pintar. Porque fue la mano que usó para pintarse. Foi a mão que ela pegou o cosmético. Fue la mano que agarró el Foi a cosmético. mão que ela pegou o antimônio, Fue la mano que agarró el que antimonio. era cosmético vermelho naquela época de Era várias un cores. cosmético de aquella época de varios colores. Era um cosmético daquela época de várias Era cores. El cosmético de varios colores de aquella Que as época. mulheres pintavam as unhas, pintavam os Las mujeres cabelos, pintaban las uñas, el pelo, pintavam o rosto, pintaban el rostro, pintavam os olhos. pintaban los ojos. E nem os cães comeram. Y ni los perros lo Nem comieron. as mãos. Ni las manos. Cadê as unhas Con pintadas? las uñas pintadas. Nem as palmas das Las mãos. palmas de las manos. Porque ela usou para se pintar. Que se usó para pintarse. Veja a imundícia Vea la inmundicia. da mulher que se pinta. Da mujer que se Que pinta. a mão dela é completamente tida Que como su mano imunda. es tenida completamente Diante como de inmunda. Deus. Delante de Como Dios. é que você recebe oração Como recibe oración. dessa mulher de unha pintada? De esa mujer de uñas Recebe pintadas. oração Recibe oración. desta mulher Desta mujer. com o cabelo pintado. Com o pelo pintado. Desta mulher Desta mujer. com batom. Com lápis Com a labial. sobrancelha feita. Con las sobrecejas Como é que hechas. você recebe? Como Que recibe. corta os Y cabelos. se corta el pelo. Se ela tem a mão imunda Tiene la mano inmunda. diante da palavra de Deus. Delante de la palabra de Dios. Aleluia! A palavra de Deus é tremenda La mesmo. palabra de Dios es tremenda mismo. Ela revela a verdade Revela mesmo. la verdad mismo. Já no tempo dos profetas, Ya en el tiempo de los profetas, Deus usou Jeremias Dios usó a Jeremías para dizer a mulher pode se pintar, para decir la mujer puede pintarse, pode passar esmalte, puede pasarse esmalte, mulher pode usar la bijuterias, mujer puede usar bijutería, pode usar joias. puede usar joyas. Deus diz que é tudo em vão. Dice Dios que es todo en vano. O próprio Deus falou que é em vão. El mismo Dios habló que es en vano. Jeremias capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 4, verso 30. Por isso que a Bíblia condena a mulher a passar essas coisas, ouvinte. Por eso que la Biblia condena a la mujer pasar por esas Passar cosas. essas coisas, por essas coisas. Pasar por esas cosas. São coisas vãs. Son cosas vanas. Tira o brilho natural do Espírito Santo de si. Sacar el brillo natural del Espíritu Santo de sí, Tira. lo saca. Quem mais está colocando algo fútil, algo Está ilusório. colocando algo ilusorio. Não tem preocupação mais com a própria aparência. La hermana está preocupada más con su O seu propia enfeite é apariencia. o interior, Su adorno es interior, diz Pedro. dice Pedro. Jeremias 4:30. Jeremías 4:30. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde, em vão te farias bela. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Em vão. En vano. Deus diz que isto é vã. Dice Dios que esto É es vano. obra vã. Es obra vana. Em vão. En vano. Porque você tem irmãs que têm o rosto enrugado. Porque hay hermanas que tienen el rostro arrugado. Ela passa a base facial Ahí se coloca base para facial tampar as rugas do rosto. para tapar las arrugas Mas del é em rostro. vão. Pero es en vano. Depois de 24 horas, Luego de 24 horas, 12 horas, 12 horas, seu rosto está todo su enrugado. rostro está todo arrugado de nuevo. Esse batom que você Ese passa, lápiz labial que usted se depois de coloca, algumas horas ele vai se acabar. luego de horas se acaba. Essa sobrancelha que você anda fazendo, Cejas que se depois de anda haciendo, algumas horas, depois de alguns dias ela crescerá. luego de algunos días crecerá. Esse lápis que você passou no olho, Ese lápiz que pasó en el depois de aceite, alguns dias, depois de algumas horas também se luego de acabará. algunas horas se acabará.
Você não entende que isso é coisa vã? ¿Usted no entiende que es cosa Você não vana? pode dormir com esse brinco. ¿Usted no puede dormir con ¿Será aquellos que puede dormir con aretes? brinco? ¿Será que se puede dormir? Você não pode dormir com gargantilha. ¿Usted no puede dormir con Você gargantilla? não pode dormir com tornozeleira. ¿Usted no puede dormir con Porque tobillera? é coisa vã. Porque es cosa vana. Vã. Vana. Entenda que é de balde. Entienda que es de balde. Em vão você se torna bela. En vano volverse bella. Em vão. Essa pintura das suas unhas Esa de vermelho de pintura incolor en sus uñas de rojo. não fica pra sempre. Não se queda Depois para começa sempre. a descascar. Luego se empieza a descargar Porque é todo. coisa vã. Porque es algo vano. É algo vã. É algo em vano. vão te tornarás bela. En vano te volverás bella. Só presta para o momento. Solo da para el momento. Só dá valor à sua beleza física. Solo da valor a su belleza Mas não dá física. valor à sua beleza da alma. Pero no da valor a la A belleza de sua su beleza alma. do espírito. A la belleza Salmo del capítulo espíritu. 4, versículo 2. Salmos capítulo 4, verso 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Então aí, Entonces ahí está. ama a vaidade, Es una vanidad, ama o adorno pecaminoso un adorno pecaminoso e prefere a mentira. y prefiere la mentira. Pois é, Es así, a verdade de Deus é la tremenda. verdad de Dios es tremenda. Se eu der essa explicação para você, amado ouvinte, Yo di esta explicación para ustedes, amado oyente, para que você se defenda para que usted se defienda dos falsos de los profetas. falsos profetas. E na quarta-feira que vem, Y el miércoles que viene eu vou apresentar os trechos do livro le voy a presentar los trechos del libro, que ele usa versículos fora do contexto. que use los versos fuera de O livro contexto. está até aqui na minha mão. El Olha libro o está barulho. aquí en mi mano. Barulho dele. Lo estamos aqui. viendo, Pastor Johnny. Você tá vendo aqui, irmão Cristian? Os irmãos lá, os operadores também estão vendo aqui. Semana que vem, na quarta-feira, La semana que viene, día miércoles, eu vou pegar esses versículos aqui que ele voy a agarrar distorceu. los versos que él distorsionó Eu vou explicar dentro do contexto y bíblico voy a explicar dentro del contexto que eles bíblico não têm nada a ver com a vaidade pecaminosa que no tiene nada que ver con la vanidad pecaminosa e nem com os adornos y pecaminosos. ni con los adornos pecaminosos. Eles têm a ver com o adorno simbólico. Esos tienen que ver con adornos simbólicos. Nada tem a ver com adorno pecaminoso. Nada tiene que ver con adorno pecaminoso. Todos esses casos que eu citei aqui Todos agora estos casos que he citado ahora são verdadeiros son verdaderos reveladores reveladores da vaidade de la pecaminosa, vanidad pecaminosa, dos adornos de pecaminosos, los adornos que pecaminosos, não tem causa, que não tem que não causa, tem um porquê, que não tem porquê, que não tem necessidade, que não tem necessidade, que não tem símbolo, que não tem que símbolo, não vale nada. não vale nada. A pessoa só põe La persona solo para o se seu pone bel prazer, para su bien para placer, se autoproclamar, para autoproclamarse, para ficar mais bela, para quedar más bella, mais atraente. más Mas é uma atrayente. coisa oca, Pero es algo hueco, mas é uma coisa vazia, algo vacío, mas é uma coisa vã, pero es algo vano, porque se acaba. porque se termina. Mas esses trechos que ele mostrou Pero aqui, estos trechos que mostró aquí, eu vou responder voy a responder dentro da Bíblia Sagrada dentro de la Biblia Sagrada na semana que vem. la semana que Dizendo viene. que Daniel usou colar, José colocou José colocou colar, collar, Daniel colocou José colocou collar, anel, José o filho colocou pródigo anillo, colocou el anel, hijo pródigo colocó anillo, dizendo que Deus colocou brinco em Jerusalém, diciendo colocou que colar em Jerusalém. colocó aretes y collar en Jerusalén. Enfim, En fin, eu vou responder dentro da Bíblia. voy a responder dentro de la Biblia. Até quarta que vem, amado ouvinte. Hasta miércoles que viene, amado oyente. E cuidado aí, Y cuidado, esse falso livro este falso libro é es proibido. prohibido, O que a Bíblia lo que permite la Biblia permite e a igreja proíbe. y la iglesia Esse prohíbe. livro ataca a doutrina de Deus. Este libro ataca la Então eu doctrina de também Dios. vou atacá-lo Entonces también lo voy a pela atacar doutrina, por la doctrina, para mostrar que para maior mostrar é o que está que conosco es mayor el que está con do nosotros que aquele que está no mundo. que aquel que está en el Que mundo. Deus abençoe. Que Dios le Se bendiga. despede na paz do Senhor, Cristian Amorim. seu irmão Johnny Mangi.